Na realidade, a água faz expressar os genes mais saudáveis, né? Inclusive, esse ano, o prêmio de Nobel de Medicina foram para 2 médicos que estudaram justamente esses microRNAs no ano de 2000. E isso envolve a epigenética. Porque tem várias características nessa água que ela é diferente. Ela é antioxidante, ou seja, existe uma maneira de você medir isso. Ela é antioxidante. Ela é uma água, eu chamo água de funcional. Então, o que essa água faz? Ela faz uma hidratação funcional. Trialometanos, esses organoclorados, que é uma matéria orgânica, que é bactéria, junto com cloro. Isso não existe na natureza, que é um gás cloro que é inorgânico, com matéria orgânica que se liga, né? E quando ele entra no nosso organismo, ele funciona como um disruptor endócrino, né? Então, ele acumula em vários órgãos e por isso que dá esse aspecto cancerígeno para os trialometanos. 5 gotinhas em cada um, ó. Bem amarelo, parece xixi. Dá um xixizinho aí. Vinho branco. Vou fazer isso. E não é a quantidade roxão, né? de gotas que você coloca, você pode botar tudo isso aqui, ó. Que vai continuar do mesmo jeito, tá? Isso aqui tem a ver com o pH da água mesmo, ó. Aqui, ó. Só reforça o amarelão, ó. Quando tá com esse ambiente aqui, esse é o ambiente da acidose metabólica que o Júlio falou, que é propício para aparecimento de doença, tá? Então, se você quiser melhorar, ó, quando você coloca água boa na água ruim, olha o que acontece, ó. Você troca a cor da água. Caramba! Fala, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui da série Osnagli, os empreendedores do Brasil. E hoje é um assunto muito especial, porque não só a gente é basicamente feito desse elemento, mas faz parte da vida, da rotina de todo mundo. A gente não vive sem ele, né? O tempo todo, em todos os sentidos. Da vida, né? A água está presente. A vedete do espetáculo. E aí estamos recebendo aqui o Sidney Rodrigues, que é o criador da Aqualive, que é o filtro que está aqui, purificador de água, filtro, que também alcaliniza, tira vários elementos, mas ele é um grande pesquisador da água, já tem 29 anos, né? 29 anos, então é um grão-mestre. Estamos replicando algumas coisas por aí. Tá, tem muito, né? Eu comecei minha história, eu era ajudante de um restaurante industrial, numa usina que fabricava álcool, fabrica até hoje, lá na cidade de Jussara, interior do Paraná. Tem 3 Jussaras no Brasil, uma delas no Paraná é dessa que eu tô falando, bem pequenininha, cidadezinha de 6 mil habitantes. E eu tinha casado há pouco tempo, e eu passei num concurso para largar da cozinha de 40 graus, né, uma cozinha de restaurante, de industrial, muito quente. Eu me aventurei, faltei no trabalho para fazer concurso, para passar, para tentar uma vaga numa empresa de saneamento básico, né? Que tem as empresas estaduais, aqui acho que tem a Sabesp, e também tem o SAAI, SAMAIS. Era um SAMAI. E eu passei em primeiro lugar e consegui essa vaga, e daí foi meu primeiro contato com tratamento de água para consumo humano. Vamos apresentar também o Dr. Júlio Bergman, que é um especialista em água também, é um cirurgião geral, né? Cirurgião geral, isso. Sou médico, eu me formei em 2002, mas eu só tive contato com água em estudo mais de alimentos em 2012 com o Dr. Laí Ribeiro. Eu tenho na família, eu tenho um filho meu que ele tem síndrome do espectro autista, e eu pensei, eu preciso estudar mais sobre alimentos, sobre questões funcionais, alimentação funcional. E uma coisa que me encantou muito foi a água. E eu realmente não aprendi nada durante a faculdade sobre água. E em 2012 comecei a aprender sobre água muito. O Sidney também me estimulou muito. E temos muito assunto aqui para falar. Temos mesmo. Vamos falar desse aspecto da água não ser matéria de ensino também nessa entrevista. Mas vamos começar com a história. Eu gostei dessa história. Aí passa no concurso. Passo no concurso, vou aprender que, por exemplo, uma coisa que eu aprendi legal, na primeira semana, as empresas que colocam cloro na água, elas ganham um selo de autenticidade. Então, quando a empresa coloca cloro, ela clora a água, né? Aí, um dia, um amigo meu, que era caminhoneiro, morava meu vizinho, foi embora para outra cidade, e um belo dia ele volta. E eu tô lá na minha empresa lá, tá? Ele volta e fala assim, ele parou na frente da minha casa um sábado e falou o seguinte:
eu tenho um filtro aqui comigo que tira o cloro da água. Eu falei, não, primeiro não existe como tirar cloro da água. O primeiro ponto é esse, naquela época, né? Ele falou, não, mas não só tira, como tem um selo para as empresas que tiram água. Eu falei, pera lá, então quem coloca ganha um selo, quem tira também ganha um selo. Vamos estudar esse negócio. Mas que maluquice é essa? É verdade isso? E é verdade, tá? Selo para tudo mesmo. Selo para tudo. Porque você tem que pôr o cloro na água e depois você tem que tirar. Sim. Eu falo que cloro é a casca da banana, né? Sim. Compra com casca, guarda com casca, mas não precisa comer com casca. O cloro, você é a mesma coisa. O cloro é a casca da banana. Você tem que ter o cloro para proteger. Sim. Mas na hora de ingerir, você tem que tirar. Por isso que você tira a casca da banana minutos antes de usar ela. Você não pode tirar a casca quando você compra. Sim. Nem guardar sem casca. O cloro também. E tem um entendimento de si muito grande. E aí eu comecei a me interessar por isso. Aí ele me ofereceu o filtro dele. Quando ele falou o preço, era 5 vezes o que eu ganhava. Se eu no começo não pagasse, eu não ganhava nada, ia 5 meses. Eu falei, não tenho a menor condição de comprar esse filtro. Ele falou, não. Você não é daqui da cidade? Nasceu praticamente aqui? Cara, me leva em 5... Olha a astúcia. Me leva em 5 famílias aqui. A gente faz umas visitas. Se eu vender 5, eu te dou o seu. Bom, 5 horas da tarde, mais ou menos, no final do dia, eu tava com o meu filtro instalado em casa. O primeiro contato com um filtro baseado em carvão ativado. Aquilo me chamou demais a atenção. Esse era um filtro de carvão ativado? Filtro de carvão ativado. O 90% de todos os filtros de água que tem na casa de todo mundo que está ouvindo isso aqui, a base principal dele é um carvão ativado, que os gregos já usavam carvão para limpar a água, tá? 2.500, isso não é coisa nova, não. Isso é coisa antiga. Só que eles não sabiam ativar o carvão. Ativar o carvão significa você pegar um carocinho de carvão minúsculo, microscópico, e passar ele por um lugar que passa uns jatos de ar, ele cria microcâmeras, microfurinhos. Como se fosse uma mini esponja. Aí ele fica todo furadinho milhares de vezes, de modo que a superfície do carvão em contato com a água não é só por lado de fora, também é interno. Isso aumenta demais o contato, porque o carvão ele retira o cloro da água e outros elementos químicos por um processo chamado adsorção, com D de dado. A bucha amarela da cozinha... Isso eu queria saber, que você fala muito, mas eu ainda não entendi a diferença de adsorção para absorção. A bucha amarela da cozinha, que lava a louça, ela absorve com B de bola. Sim. Então, se você encher ela de água e você espremer, a água sai. Sim. Por isso é a absorção. A adsorção não. Existe uma molécula da superfície que ela é inutilizada para grudar, para quelar a molécula do químico. Daí não tem mais como sair. Se a bucha absorvesse, você nunca mais tirava a água dela. Sim. Então, cara, por isso que o filtro tem que ser trocado. Porque você sabia que existia essa palavra, adsorção? Não, eu acabei de aprender. Eu aprendi também com o Sidney. Ela age por absorção. Então ele cola. E não é só o carvão, porque o cloro, tá? E é o seguinte, você falou que não é pra ela cortar, ela vai ter que me cortar, cara. Senão o doutor Júlio não fala. Não, mas eu vou fazer o doutor Júlio falar. O cloro, ele é um cara muito bacana para matar elementos orgânicos. Né? Em 2011, a agência, o EPA, né, que chama Environment Protection Agency dos Estados Unidos, classificou o cloro como pesticida. Sim. E aqui fica a primeira dica para as pessoas que compram orgânico. Eu gosto de falar isso porque isso impacta. Eles vão lá e compram orgânico na feira. Chega em casa, ou traz o hipoclorito de sódio, que já está do ladinho para comprar, ou pega e faz a higienização com água com cloro. Você comprou um alimento que foi criado num ambiente controlado sem pesticida nem herbicida e acabou de botar um pesticida no seu alimento. Então, aquele tomate que não tinha pesticida, agora tem. Então, o cloro, ele mata a bactéria da água. Mas ele que isso é muito, muito grave, porque eu faço isso todo dia. Quando você então, eu compro orgânico e quando eu uso cloro, quando eu uso esses hipoclorito qualquer. Qualquer um, né? O cloro preparado, a pílulazinha, o comprimidinho. Quando eu coloco isso na água, você acabou ou de botar vinagre, qualquer coisa vinagre assim. Não. Se você usar iodo, se você usar vinagre, na realidade a solução que inclusive eu aprendi com o grande mestre, Dr. Larry Ribeiro, é uma solução com iodo. Você pega a solução de Lugol, tá? Sim. Você vai colocar 100 gotas para 1 litro d'água. 100 gotas para 1 litro d'água, água ionizada, sem cloro. Mergulha o teu alimento ali. Inclusive, se você comprar um alimento que tem pesticida, eles purgam o pesticida. E o resíduo dessa solução, você vai deixar 1 hora coberto no ambiente escuro, tá? Se você não tiver um ambiente escuro, você pode pegar esse saco de lixo preto sem uso, que ele bloqueia a luz, porque não pode ter luz. Então você quer que eu enche uma vasilha com 100 gotas de iodo? 1 litro d'água
para cada litro d'água, 100 gotas, 100 gotas de da iodo. solução de Aí, Lugol. sei lá, 2 litros de água, 200 200 gotas de iodo. Depois Aí- você quer que eu tampe com um saco preto. Isso. Depois que você deixou essa solução Fica o quê? mergulhada, 10 minutos ali o dentro? bom é 1 hora. Você vai... Se você vai... Mesmo orgânico? O problema do orgânico é que ele é um ambiente muito propício para bactérias. Se você fizer uma contaminação reversa nele, a bactéria vai encontrar todo o ambiente do mundo lindo, maravilhoso para ela se reproduzir. E você não quer mexer com esses bichinhos. No caso do pesticida e herbicida, você tem que expurgá-los, tá? Então, por exemplo, eu já fiz teste nos Estados Unidos com feijão preto e a água ficou verde. Como é que o feijão preto deixa a água verde? Deixa água roxa. É o que está lá dentro. É o tipo de herbicida, pesticida que esse negócio usou. E se a água não... Porque a água, nós vamos falar disso aqui, a água tem que ter uma certa energia. Tá? Ela tem, e essas energias, dependendo da carga dela, ela age ao contrário da carga ruim que está no alimento. Então ela faz uma atração energética do negócio, quântica mesmo, tá? Para você poder inutilizar. E o resíduo do cloro, geralmente, é um cara que vai interferir, vai ser um disruptor endócrino. O resíduo do cloro é uma cloramina, é um THM. E o resíduo da solução de iodo faz bem para a tireoide, para mais 21 órgãos do corpo humano. Então, quando você deixa de usar o hipoclorito de sódio para higienizar alimentos e começa a higienizar com o iodo, você mudou totalmente, porque o cloro E o iodo migra. é fácil de encontrar? Encontra na De farmácia? manipulação, é 5%. A vai lá, farmácia de manipulação. manda manipular, chama solução de Lugol. Tá? Chama solução de Lugol. Manipula Essa 5%. tintura de iodo, essas coisas que vendem em farmácia... Não, manda presta? manipular que é melhor. Ah, tá. Você manda... O nome disso é solução de Lugol. Que Solução deve de ser- Lugol. Lugol é uma marca, uma patente? Lugol é um químico francês que inventou isso. Ah, Lugol. Lugol. Eu já vi. Eu Lugol. nunca tinha ouvido falar nisso. Olá, aí. Não, Ribeiro falando de Lugol Lugol. é uma coisa que todo mundo devia tomar, tá? Porque existe uma iodofobia no mercado, né? As pessoas não estão tomando iodo suficiente, ao passo que estão tomando... A oferta do cloro é muito grande e a oferta do iodo é muito pequena. O que acontece? Se você pegar a tabela periódica, e você vai ver que tem os gases, não gases, metais, não sei o quê, tá. Tem uma classe de elementos chamada halógenos. São 5 elementos. Bromo, astato, flúor, iodo, cloro. Não é à toa que o cloro e o iodo estão classificados na mesma classificação atômica. É porque eles se parecem. Então, quando você ingere cloro e iodo, haverá uma competição pela mesma via metabólica. A metabolização dos dois íons, elas se competem. E por que o cloro ganha? Porque o cloro tem um peso atômico menor do que o iodo. Apesar do iodo ser o único halógeno não tóxico, ele é o mais pesado, atomicamente falando. E pela lei da natureza, o mais leve ganha ação. Então, quando você coloca iodo e cloro, ou iodo e flúor, ou iodo, cloro e flúor para dentro do seu corpo, 22 órgãos do seu corpo, que é iodo dependente, vai ficar intoxicado com esses dois elementos. E aí a pessoa tem problema, por exemplo, de tireoide. Não só de ficar intoxicado, ainda vai bloquear a absorção da coisa certa, da coisa Isso, boa. exatamente. E por isso que colocam o iodo no sal, né? Todo sal é sal iodado. Mas é mesmo Antigamente, assim... quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que ela tinha o que a gente chama de papo. Ela tinha o bócio, né? Isso crescia antigamente. Por que no Brasil acabou isso? O Júlio pode falar melhor que eu, que ele é Fala, médico. doutor Júlio. Aproveita que ele gostou. O sal não é iodado, né? Exatamente, o sal não era iodado, né? E agora com o iodo diminuiu. Antigamente era uma epidemia de pessoas com bócio, né? E o cloro sempre ganhava. E agora com sal iodado a gente tem oferta de iodo. Ó, os países lá nórdicos, tem países que além de botar, e é uma coisa que eu acho que devia acontecer no Brasil, além de colocar o iodo, colocaram o magnésio. Então você diminuiu o problema do hipotiroidismo, que no Brasil é uma epidemia, de cada 10 mulheres, 8 apresentam isso aí, tá? E também diminuiu problemas cardíacos, aumentando o magnésio no sal de Porque cozinha. o magnésio do solo brasileiro é muito ruim, Fraco, né? Fraco. É muito pobre e o nosso alimento é muito refinado. Então, todo o processo de refinamento tira o magnésio. Então, o nosso solo é pobre, os nossos alimentos são pobres em magnésio, né? E a deficiência de magnésio está relacionada a diversas doenças cardiovasculares, né? E a melhor maneira de entregar magnésio é ionizando ele na água, né? Então, ele é muito mais biodisponível, né? E tem vários estudos mostrando que a água, quando ela é uma água dura, que é rica em minerais, ionizada, rica em minerais alcalinos, ele protege contra doenças cardiovasculares, doenças renais, osteoporose.
diabetes. Então, o magnésio e o iodo são fundamentais. E o iodo porque a também gente muito repõe o indicado magnésio, mas não repõe o iodo, né? O iodo também é muito indicado para grávidas, né? Quando a mulher está em gestação. Para quem quer ter filhos inteligentes. Para desenvolver. Isso eu Quem aprendi quer também ter com o Dr. filhos Laí super bebês, tem que ter o iodo. O iodo tem na formação... A Zoe tomou iodo durante a gestação toda. Fundamental para poder... Eu tomava também, agora eu esqueci. E tem uns suplementos também de iodine, sei lá. Não, iodine, né? Iodine, nos Estados Unidos é bem comum também, né? Que é a solução de lugar. Você pode comprar em comprimido e vai tomar na água, né? Tanto faz, tá? Nos Estados Unidos tem uns comprimidinhos de iodo. No Lugol você vai colocar na água. Pinga, você vai tomar 3 gotas por semana. Na realidade, na primeira semana, a gente recomenda você tomar 3 gotas por dia, tá? Pode ser que você tenha uma leve reação, uma dorzinha de cabeça e tal, mas é normal. 3 gotas por semana. Por quê? Você tá 3 gotas por dia na primeira semana. Na primeira semana. A partir da primeira semana, porque o iodo ele é um micromineral. Você precisa de microgramas de iodo, você não precisa de gramas. Então, a partir da segunda semana, você pode tomar 3 gotas por semana, que já é o suficiente para você poder manter. Estabilizar. Você estabiliza o seu estoque e estabiliza. Aí depois acabou, sem problema nenhum. Só que a população não faz isso, né? A população, ela tem cloro na cozinha, ela tem cloro... Não, a população usa cloro para limpar os alimentos. Orgânicos. Eu canso de usar isso, inclusive nos orgânicos. Acabei de descobrir que estou fazendo tudo errado. Né? O Dr. Bactéria veio aqui também e falou de lavar com bicarbonato de sódio e vinagre. Duas instâncias diferentes, né? Não, ele falou realmente, mas é que eu tentei, mas você passa praticamente o dia todo fazendo essa operação. Tem a parte prática que é interessante. A parte prática também, você não pode arranjar uma coisa, outra ocupação. Bota de molho no iodo, bota o despertador e daqui uma hora... Mas, deixa eu falar o grande problema do cloro, porque é o seguinte, independente da... E o flúor? Mas, porque ainda tem o flúor, além do cloro. Vou completar o negócio do cloro, porque é o seguinte, você não consegue ter água sem ter compostos orgânicos na água. Sim. Sempre vai ter. Os orgânicos, tipo assim, vamos supor, o cloro ele é colocado na água para matar a bactéria. Mas ele não enterra, ele não é coveiro. Ele só mata. E fica um monte de cadáver boiando lá. Cadáver de bactéria que entra em decomposição. Então, a cadáver podre boiando na água. A bactéria decompõe muito rápido, tá? Sim. Só que não para de vir cloro na linha. Então, quando o cloro é um inorgânico. Quando o inorgânico cloro encontra a bactéria em decomposição, ele reage. E essa reação dá origem a um terceiro elemento chamado trialometano, tá? Que a palavra curta dele é THM. Se você entrar no scholargoogle.com, que é o Google acadêmico, ou na inteligência artificial da vida, e falar assim, lista para mim todos os assuntos de trialometano, você nunca mais faz nada na sua vida e não lê tudo que tem. Altamente documentado na ciência, altamente carcinogênico. O trialometano é quase uma condição sine qua non para você ter câncer. Tipo assim, para eu desenvolver um câncer, eu tenho que ter isso, aí, o trialometano. Então, ele é carcinogênico, a relação dele com o câncer é altamente estudada, e toda a torneira que tem cloro tem trialometano. Toda. Então, quando você toma banho sem filtro, você respira trialometano. O bebê sai da barriga da mamãe, do líquido amniótico, que é um líquido levemente alcalino, e o primeiro banho que a enfermeira dá no neném é com cloro. Existem estudos de se você tiver contato com cloro 40 anos da sua vida, você vai aumentar em 70% alguns cânceres, inclusive o colo retal. Só de você ter esse elemento no seu corpo. Nos Estados Unidos, existe um banco de dados aberto para toda a população, feito por um órgão que é mantido com dinheiro do governo, tá? Que eu vou falar no português, que ele dá a capivara da sua água. Então, eu chego aqui, por exemplo, pego o seu CEP aqui, digito lá no seu CEP, ele me dá todos os componentes compostos carcinogênicos que tem na sua água e te dá aqueles que estão acima do limite seguro, tá? Então, por exemplo, na minha casa onde eu morava lá, eu tinha 21 contaminantes na minha água. 6 deles estavam acima do limite. Acima do limite, pelos padrões deles, é aquele que o teu corpo não consegue eliminar. Então, você vai ingerir e vai ficar no seu corpo. 6. Todos carcinogênicos. Mas a epidemia é o trialometano. E nós temos muito, apesar da nossa água ser melhor que toda a água americana, tá? A água e PIB não combinam. Quanto maior o PIB, pior a água. Então, o Brasil tem uma água melhor,
melhor que a Flórida, e a Flórida tem água melhor que Nova York. Nova York é a pior água que eu já encontrei na minha vida. E eu já vi gente falando assim, não, eu moro num país de primeiro mundo e lá a gente pode tomar água da torneira. Eu respondo, bicho, a água da torneira tu pode tomar em qualquer lugar, né? Você não deve, né? Não deve. Então a gente tem muito trelametano aqui no Brasil, mas muito, abundantemente. As pessoas estão tomando água com trelametano na torneira, estão fazendo comida, macarrão com trelametano, estão fazendo salada com trelametano, com alimentos orgânicos. A gente teve uma briga por causa disso que eu vi fazer. Ela estava enchendo a panela para fazer macarrão na pia. Eu nunca ia imaginar que alguém ia pegar para cozinhar uma água saindo da torneira. Aí eu cheguei e lavei a mão assim. Ela, que absurdo! Você lavou a mão em cima da água que eu ia fazer o macarrão. Eu falei, você vai fazer macarrão com a água da torneira, do lado do filtro? A vida inteira. Essa água aqui é da caixa? Mas vai ferver. Eu acabei de descobrir que existe tudo isso. E eu nem faço ideia. Deve ser, é prédio, né? Prédio. Deve ter caixa d'água. Caixa d'água. Caixa d'água, não sei, faço ideia. Não, tem caixa d'água, claro. Que teoricamente é limpa algumas vezes por ano, ou 2 vezes, talvez. Pelo menos. Não, também tem toda a parte do encanamento, né? Você nem entrou nesses detalhes ainda. Se você destarrachar qualquer torneira, mesmo quem acabou de construir a casa, você destarrachar a torneira, enfiar o dedo no buraco do cano, rodar e tirar, você não toma mais aquela água. Aquilo é um lodo. Por quê? Porque se você coloca uma casa nova, mas a tubulação da rua é antiga, e é antiga porque não existe como limpar, e a política brasileira previne que as coisas que ficam escondidas sejam mantidas, né? Porque não dá a volta. Então a água, logicamente, ela sofre. Então as pessoas, quando ela acabou de botar uma tubulação zerinha, que ela ligou a água, a pressão da água começa a colocar orgânico dentro da torneira. Aí tu vai medir o cloro na ponta de consumo. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, portarias, ela diz o seguinte, você tem que ter 2 ppm na ponta. Tá? Aqui em São Paulo, a média, vou falar de Brasil, metrópolis, é o seguinte, você vai morar mais ou menos a 30 quilômetros da onde essa água está sendo coletada. Mais ou menos é a média para metrópolis, tá? E vocês são a maior metrópole, São Paulo. Então, basicamente, você pode ter certeza que essa água que você está consumindo aqui na sua casa, ela nasceu a 30 quilômetros daqui na média. Nossa. Então, até chegar aqui, ela teve que passar por uma estação de tratamento de água, uma ETA, onde é colocado uma substância que inverte um potencial energético para poder... porque tem partícula suspensa na água que pode demorar até 20 anos para atingir o fundo do copo. Então, se essa partícula viaja na tubulação, ela vai causar o incrustamento da tubulação muito mais rápido, que vai entupir, vai dar pressão, vai explodir. Então, o que eles fazem? Eles colocam um composto químico aqui, para que o composto que está flutuando se aglomere, fique mais pesado e vá para o fundo. Chama tanque de decantação. Ah, tá. Para isso igual acontecer... desse para limpar a piscina, que a gente tem que... Isso, a piscina exato. tá suja, você bota, e dia seguinte a sujeira tá toda embaixo, isso tem um impacto violento na corrente sanguínea, que também é um composto coloidal. Do mesmo maneira que você inverte a energia para que as moléculas se grudem, quando você toma essa água com esse potencial invertido, você começa a ter hemácias, a hemoglobina uma em cima da outra, assim, e a diminuição da velocidade da corrente sanguínea. Você decanta o sangue causa também. morte súbita, inclusive, que é um assunto que a gente fala muito pouco. Então tem que reinverter esse potencial da água para que ela não traga para nós essa energia invertida. Entendeu? Mas, Sidney, eu acho que é importante falar que, na realidade, é necessário fazer esse tratamento da água. A água ela não pode chegar sem o tratamento, porque senão vai vir uma água contaminada com bactérias, né? Agora, essa água, ela não vai estar contaminada, mas é fundamental que esse cloro seja retirado. Principalmente esses trialometanos, esses organoclorados, que é uma matéria orgânica, que é bactéria, junto com cloro. Isso não existe na natureza, que é um gás cloro que é inorgânico, com matéria orgânica que se liga, né? E quando ele entra no nosso organismo, ele funciona como um disruptor endócrino, né? Então, ele acumula em vários órgãos e por isso que dá esse aspecto cancerígeno para os trialometanos. Então, assim como é fundamental colocar o cloro, na casa ele tem que ser retirado. Sim. E não adianta ser tirado antes da sua casa, né? Ele tem que ser retirado dentro da casa antes do consumo. Que nem a banana que o Sidney falou, não adianta tirar a casca uma semana antes. Não vai ficar preta, né? A banana. É muito didático esse exemplo. Sim. Né? É fácil de compreender. Sim. Agora, tá bom, tem que ter cloro na água. Aí, quando chega na casa da gente, a gente tem que tirar o cloro para poder consumir e para ter menos câncer. Isso justifica, de alguma forma, o aumento absurdo de casos de câncer
nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? Você vê, nós temos 100 anos, Então, 60 anos, jovens. 70 anos. Sim. Nós temos o quê? 70, 80 anos de uma sanitização, de que eles acharam o cloro para sanitarizar a água. Porque isso não é muito velho, não tem 150 anos isso. É recente. Isso é recente. Então, é igual o celular. Quando é que vai sair os estudos verdadeiros que o celular causa câncer? Vai demorar. Para mim, vai demorar uns 50 anos ainda. A gente tem uma desconfiança e tem aqueles que apontam o dedo, né? Mas para você ter metadados de estudos, vai demorar um pouco ainda. Então, hoje tem então, o cloro é o novo cigarro. Ele vai acabar sendo... Mas ele é o tal do mal necessário, sim. Né? Agora, por isso que a ponta de consumo é interessante. A água não foi feita para ser transportada, seja por garrafa, por tubulação, ela não pode ser transportada. Quando você transporta a água, você interfere no campo energético dela e ela vai prejudicar você. Então, a água tem que ser tratada no ponto de consumo. Sim. Por isso que a garrafinha mineral também, que é uma tentativa da humanidade de pegar e melhorar isso aí, ela está se provando um vexame total, né? Tá? Já tem muitos lugares que são proibidos de vender. Tem vários restaurantes que você não bebe mais água engarrafada, né? Bebe água na jarra. Tem a questão do microplástico, que está aparecendo microplástico até no sistema cardíaco das pessoas já. Então também não é a solução ideal. A solução ideal é equipamento na ponta de uso. Então você vem com a água todo do jeito que você precisa que ela esteja. Então ela está livre de bactérias. Do possível. A água chegou aqui. Chegou aqui, o que eu faço para ela? Agora eu vou beber essa água, eu vou cozinhar, tá? Aí eu vou lá e transformo ela em original de novo. Eu tenho que ter uma fonte de saúde em casa. Isso que esse filtro faz? É por isso que esse filtro nasceu. Porque esse filtro nasceu quando, no mercado, a gente não conseguiu encontrar nenhuma empresa com essa proposta de falar da água nesse tipo de assunto. É um pouco mais difícil, vende um pouco menos, tem um market share menor, mas entrega uma coisa diferente. Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Então, você tem que transformar a água para que ela seja aquele olho d'água que os nossos pais, avós, tinham acesso antigamente. Que hoje também não tem mais. Então, você devolve toda a energia natural da água para que essa água venha, de fato, entregar para você o que ela precisa. Porque, cara, só 30% de você é você. O resto é água. Né? Então, 85% do cérebro é água. A gente precisa ter uma água de boa qualidade. As mamães que estão grávidas precisam de uma hidratação maior para formar toda a bolsa do líquido amniótico. O bebê, 85% do bebê é pura esponja de água. Sim. E tudo vai ali. Então, você precisa ter uma água de melhor qualidade que passa por um processo de limpeza profunda. Você tem que retirar o que é ruim e completar o que é bom. Não é só o que você retira, é o que você coloca de volta. Né? E a gente falou um pouquinho sobre o Brasil não tem vulcão, não sei o que e tal, mas o solo é pobre em magnésio. Então, quando o solo é pobre em minerais alcalinos terrosos, toda a natureza é pobre. Alimento é pobre e a água também é pobre. Você não tem águas magnesianas no Brasil, águas muito duras naturalmente. Você tem que devolver essa condição para a água. Então, existe um sistema que nós desenvolvemos por conta disso, que tem esse propósito. E depois que você limpou a água, é muito necessário, nós vamos entrar no assunto, eu vou falar bastante sobre isso, que é a condição da humanidade hoje estar em estado de acidose metabólica. É um estado que a pessoa entra, onde fica mais fácil engordar, mais difícil perder peso, a unha fica caindo, tem que usar 1 quilo de esmalte, tem que usar... aí fica muito fácil envelhecer mais rápido, porque a pessoa fica ácida, fica literalmente azeda, e azedo é a pessoa com pH baixo, que o pH
alcalina e doce, a pessoa azeda, ela tá ácida, tá com o pH baixo, e a dieta moderna é muito ácida, né? Então, uma das formas que a gente também encontrou de fazer é melhorar para que a água também contribua para fazer a reversão desse estado de acidose metabólica. Por que esse filtro faz esse processo? Quais são os estágios que tem em cada vela dessa de filtragem? São 3 purificação? velas. São 3 velas. O mercado trabalha 80% com carvão ativado. A gente falou isso no início da nossa conversa. O que tem que ter num filtro desse para ele ser diferente? Porque ele não é baseado. Carvão ativado aí, ele ocupa no máximo 30% da fórmula, tá? Nós importamos uma argila especial da Coreia do Sul e importamos uma combinação rara de minerais, cujo chefe deles é o magnésio. É um magnésio que, quando ele mistura na água, ele vira 99,9% magnésio. Ele não é nem um cloreto, ele é um magnésio iônico, da forma iônica, tá? Na água, incorporado. E tem uma resina de troca iônica, que é um segredo nosso. Então, olha lá. O carvão ativado, feito do endocarpo do coco babaçu, que é a madeira mais dura conhecida pela humanidade, 51% é carbono puro, tá? Ativado. Então, um carvão puríssimo, vem do Maranhão. A resina de troca iônica, que é um dos nossos segredos. E uma combinação de minerais. Mais essa argila, porque as velas fabricadas no Brasil é feita de caulim e filito. São duas argilas, 2 barros brasileiros que você encontra. A nossa tem... Que formam essas velas. Formam essas velas. Então, quando eu tenho essa combinação Essa toda parte pronta, da superfície da vela então ela também tem uma argila que vem de fora. Tem uma argila que vem da Coreia do Sul, que é misturado com caulim e com filito. Não, porque é engraçado, a gente estava até nos bastidores conversando sobre, eu estava usando o meu filtro tradicional para encher o meu purificador da Aqualive, e aí o meu filtro tradicional estava com problema, estava soltando muito carvão ativado. E aí estava a própria parte externa das velas estava bloqueando a entrada dessas micropartículas de carvão e estava ficando na superfície. E aí você passava o dedo assim e ficava pretinho. Caramba. Então aquilo estava provavelmente, se eu estivesse bebendo direto, além de eu estar bebendo a água com outros tipos de substâncias que o carvão ativado por si só não consegue tirar, eu estaria tomando um pouco de carvão junto, que é o resíduo atrapalha de carvão, a absorção, a resíduo de carvão. E esse carvão, lembra dele? O carvão ativado, quando você compra ele, toma ele, é bom. Mas o carvão ativado que sai do filtro, lembra? Ele já segurou cloro, metano. Então ele tá cheio de coisinhas ali que você vai engolir junto. É uma esponja suja, né? É aquela esponja suja, que, exatamente. de lavar louça que já tá rodando ali há 3 meses, cheio de pedaços de macarrão, de churrasco. Então, por que nós colocamos... Não precisa especificar. Por que a gente colocou essas coisas na fórmula? E, além disso, tem uma outra coisa chamada caminhos da água, tá? A gente patenteou uma tecnologia que está aí dentro, que não dá para ver, tem que quebrar para ver. Vamos quebrar. A gente obriga a água a fazer um caminho a mais. Chama-se o 4º estágio da vela de Lambert, que é patenteado por nós. Então, a água tem muito mais tempo de contato com a fórmula. Então, esse maior tempo de contato aumenta a eficiência sobre a maneira da vela. E aí, o que você consegue com isso? Filtra devagarinho, né? Que vai... Você tem dois... O reservatório tem um reservatório interno. E externo. Onde você coloca a água suja, entre aspas. Sim. Aí, essa água suja fica ali em torno da vela e vai passando bem devagarinho, como se fosse passando um cafezinho. É lento. Aí vai pingando, tim. E aí vai acumulando em volta, tá vendo? Tem 2 reservatórios, um dentro do outro, igual a boneca russa, né? Que é uma boneca. Não, todo purificador que purifica muito rápido, desconfie. Não dá tempo. E aquele filtro de barro tradicional brasileiro também tem esse modelo, né? Ele tem a vela, só que a vela do filtro de barro é uma vela comum. Vela comum de carvão ativado. De carvão ativado. Mas também passa devagarinho, não é? Passa devagar por conta da microporo. O microporo da vela é muito pequeno. Mas esse filtro também tem em tipo terracota, quer dizer, tipo aquele filtro que tinha na casa da mãe da gente. Que é o seu. É o meu, é. E que rolou uma confusão, porque o de terracota ia ficar aqui em casa e o transparente ia ficar na sua. Mas aí eu demorei para chegar, aí o Robalo que veio instalar, ele montou primeiro lá. Não, aí eu falei para ele, monta o de terracota, que é mais antigo, tem uma aparência mais antiga, na minha casa, porque eu sou mais antiga. Por esse critério, não teve nada a ver com seriedade da água. Foi pura maluquice. Eu tinha que escolher.
Aí falei, esse aqui transparente é mais high-tech. Então eu falei, tem mais a ver com Duda do que comigo. Eu tenho mais a ver com esse filtro da minha infância. Mas tem várias cores, tem E aí azul... eu coloquei, eu não tem sabia que cinza. tinha várias cores. Eu sabia desses dois. Ele tinha esses dois. Não, quando duas ele veio opções, aqui, no dia da instalação. Aí eu fiquei com essa. Eu tinha que escolher, na hora escolhi assim. Mas eu posso trocar, eu aceito trocar se você quiser. A gente pode trocar de tempos em tempos, né? Pra dar uma variada. A gente mora no mesmo prédio, Tem então é diferença entre um e outro? Não, né? Não. A qualidade é a mesma. A qualidade é a porque mesma. o que vale é a vela, né? E tem que lavar a vela de 3 em 3 meses, é isso? Pode lavar. Se tiver muito suja, pode lavar. E o problema. contato com a luz, por exemplo. Porque a luz também é outra coisa que pode causar problemas, Se você né? tiver uma No luz caso- direta do sol incidindo nesse aqui, você pode ter formação de plânctons e aí vai dar umas algazinhas verdes aí na água que vai grudar na vela. Tá? Então aí tem que trocar a vela. Mas só aí não Se dá tiver pra no lavar. sol, né? só a luz direta, a luz solar direta. Essa luz artificial não A não luz faz isso, comum não. de uma cozinha, não. Não vai fazer isso não. É que uma das coisas que falam muito mal das garrafinhas plásticas também, de garrafinha PET e tal, de água e qualquer outra bebida, é que a gente não sabe se o motorista do caminhão, você falou, ele não fez um curso em Harvard, não foi, ele está dirigindo ali, honestamente, desempenhando seu papel, mas parou no sol, aí ficou lá 3 horas debaixo de um sol de 40 graus ali no meio da estrada ou estacionado no pedágio, Caramba, mas é muita coisa pra gente pensar, né? Não, é porque se você pegar uma garrafa PET e deixar no sol, vai soltar mais plástico ainda na água. Mas o grande problema da água engarrafada, e aí é o E seguinte... depois eu quero saber o que você faz para viajar. Você tem um Vou falar. cantil, tem um Mas Aqualive... eu tenho uma receita. Eu desenvolvi uma receita. Ó, a água é o seguinte. A água o grande problema da indústria de água engarrafada é que eles não conseguiram resolver. Ah, Então, eles colocaram na cabeça da população que a água barata é água boa. Então, existe um conceito. E uma das maneiras de você medir a inteligência das pessoas é perguntar quanto que elas pagam na água. Existe uma sensação assim. Ela fala assim, ó, eu tô pagando R$5 no galão. Você fala assim, eu tô pagando R$3,80. Todo mundo olha com você, admiração com você, né? porque você tá pagando... Então, o preço mais magnata barato... das finanças. Então, se você pegar uma pessoa que está saindo do mercado, qualquer, todos os itens do carrinho de compra dele. O único que ele comprou exclusivamente pelo preço é água. O sabonete, ele pode não ter comprado o mais caro, mas também não comprou o mais barato. O sabonete tem que ter um pouquinho de textura, tem um pouquinho de cheiro. Não é o mais barato. E se você colocasse shampoo no frasco da água, você não comprava aquele shampoo. Você não compra... Você já acha que uma mulher vai comprar um shampoo que vem engarrafado na mesma garrafinha que ela compra água mineral? Nunca. Ó, o azeite, a gente aprende que tem que vir no vidro escuro. Sim. Ah, por quê? Porque o sol interfere. Ah, o sol não interfere com a água, só com azeite, né? A água passa, azeite vão ferrar. De jeito nenhum. Qualquer coisa que você comprar, se viesse no frasco da água, ninguém compraria. Aí eu faço uma pergunta pro público, né? Por que você compra água, então, nesse frasco tão ruim? Porque é prático. Não, é porque o pessoal não dá. A tabela de inversão tá ruim, tá ao contrário. A tabela de valores tá ao contrário, tá invertida. Tudo tem importância. Pelo volume também. Por isso que eu a chamo a quantidade atenção. de água que teria que tomar por dia. Mas a água engarrafada, ela é uma opção, ela não é uma obrigação. Sim. Tá? Então, Mas ela é prática, você vai levar para o quarto, é mais prático do que você ter. Lembra das moringas? Eu não sei se no sul chama moringa. Moringa, sim, de barro? É. Sim, ué. De barro, de vidro, de louça. Hoje em dia tem bonitinhas de Mas louça. como é que você falou que leva pro Porque quarto? você leva para o quarto. Pra? Aí você vai para tomar de À noite. noite, antes de dormir, sei lá. Aí você coloca, ou quando acorda, ou no meio da noite, sei lá que horas, porque você tem que ter água no quarto, porque dá aflição não ter. Aí você leva uma moringa. Eu levo, por isso que eu tô falando que dá aflição. Então, eu não sei todo mundo, mas eu acho Mas que eu todo nunca mundo. te vi com a moringa. Não, pra lá claro, e pra cá. mas Tem um monte de garrafinha. E ela recicla a garrafinha de plástico, que ela acha um tamanho bom, aí Só ela que tem uma pega e diferença, mas guarda por pra isso que eu poder tô usar chamando, de tô novo. pedindo pra ela falar, porque tem uma diferença gigante. Eu acho, porque... Você tem uma garrafa em casa que você não coloca no congelador, que você não coloca dentro do carro, tá num ambiente controlado, que não tá sofrendo incidência do sol, e a garrafa que você compra na rua. Porque a garrafa que tá na rua já contaminou a água que ela tá lá dentro. tá. Você não vai pegar uma garrafa de água, qualquer garrafa que você pegar aqui agora, botar essa água desse fio toda fancy, toda high-tech, e vai levar à noite e ela vai contaminar em 2 horas. Isso não vai acontecer nunca. O problema aqui, gente, bem entendido, é quando você compra a garrafa de água na rua, seja no mercado, seja no restaurante. Essa água lá dentro original, ela está contaminada.
Com certeza absoluta. Essa água que eu compro, por exemplo, Água do mineral de supermercado, todas que as me marcas. entrega em casa. Ela vai ter microplástico, vai ter xenoestrógeno, vai ter uma série de coisas lá dentro que não tem como, é impossível você evitar. Não adianta o pessoal da água mineral achar ruim, não. Isso é catalogado. Então, na Eu só sou um verdade, mensageiro. o que você recomenda? Que, no caso de levar para, por exemplo, do lado do... Porque, assim, o tempo todo você ouve que tem que tomar água. Não é? Isso eu quero conversar não com o sei senhor quantos sobre a litros por quantidade dia de de água. água. Porque parece que vai afogar a gente, né? 3 litros e não sei quanto e tal. Então, você tem que levar... Você leva para perto do computador, você leva para perto da sua cama de noite. Você leva para vários lugares, perto da sala de televisão, se você ficar assistir televisão durante muito tempo. Enfim, você se carrega Eu garrafas vou espalhar de um água. monte de Aqualive na sua casa, pra você não ter mais desculpa. Não, você pode ter uma garrafinha. Compra uma garrafinha ou de inox ou uma garrafa de vidro. Ah, de inox Tá? pode? Inox, claro. Ah. Ou de barro. Também tem. A gente tem, acho que nós tínhamos para vender. Nós mandamos fabricar pedimos para a Cerâmica Stephanie, que é um parceiro nosso, fabricar umas moringas. Por conta disso que você está dizendo aí. Para o povo ter uma solução, para ter uma água... Porque a cerâmica é inerte, o aço inox é inerte, o vidro é inerte, entendeu? E assim, mesmo que a pessoa que está ouvindo a gente use plástico, não precisa esquentar muito a cabeça. O problema todo é quando você expõe esse plástico a temperaturas altas, extremamente altas ou extremamente baixas. Mas você não sabe como é que você compra no supermercado. Não, Vem para você não sabe como é essa do supermercado é que o Duda falou ali. Ela já passou pelo processo do estresse. Ela está contaminada. A água está... Talvez ela pudesse ter alguma coisa, a gente pode pensar também, ver se já existe, você pesquisa muito, alguma coisa que marque. Se ela subiu, passou de 40 graus, sei lá, ela vaza algum tipo de substância para ficar... Eles não vão deixar passar. Mas tem que impor, tem que ser na marra, mas né? eu tenho Fazer a campanha. várias garrafinhas de inox, assim, que eu nunca usei e que eu poderia levar pro meu quarto. Claro. em vez de Nossa, levar o que uma mais garrafa tem, PET. tem um monte de Pronto. brinde de eu desses poderia copos fazer térmicos, isso. garrafa Melhor de... que tem essa. Copo, só de copo Stanley tem uns 20 aqui em casa, que eu ganho toda Então, quem hora. quer levar, leva dentro de casa. O problema é sair. Se você sai de casa com um copo de plástico, uma garrafa plástica, e sai fazer seus compromissos, deixa o carro fechado na rua, acabou. Aí essa água Aí boa não tem jeito, a água boa vai ficar ficou ruim. contaminada. Mas se você colocar no inox, no vidro, essa água boa, ela não vai, Não vai de jeito estragar. E nem vai perder as características. Vai continuar com o pH alto, vai continuar... Quanto tempo dura, digamos, depois que ela passou pela vela e Se ela não em tiver em contato, se ela não situações estiver aberta normais? assim, porque em aberta assim, ela vai oxidar, tá? Ah, tá. Porque tem várias características nessa água que ela é diferente. Ela é antioxidante, ou seja, existe uma maneira de você medir isso. Ela é antioxidante. Ela é uma água, eu chamava de funcional. Então, o que essa água faz? Ela faz uma hidratação funcional. O que é uma hidratação funcional? É uma hidratação capaz de gerar energia no ser humano que está tomando, tá? E também fazer mutação gênica. Ela tem um pouco a ver com a epigenética do Lair. Aliás, nasceu nesse meio termo. Assim como a nutrição funcional veio para mudar o mundo, e de fato mudou, né? Nós estamos introduzindo no mundo a água funcional. É a primeira empresa que se tem notícia que bate nessa tecla da água funcional. Então, nós temos um estudo publicado, inclusive o Dr. Júlio trouxe os estudos, a gente trouxe impresso. Legal. Tá? Um desses estudos, ele foca nas pessoas que têm problema de azia, tá? Gastrite, que é uma evolução, né? Então, a doutora Juliana Chaves é uma médica carioca, mudou-se para Belém para fazer mestrado, isso tem já uns 5, 6 anos. Com 15 dias que ela estava em Belém, ela desenvolveu uma dor de estômago, uma azia. Comia, dava azia. Bebia café, dava azia. Ela foi olhar o rótulo da água que ela estava bebendo. Aí estava lá um pH em torno de 4. O pH da água, do rótulo da água, porque Belém é isso mesmo. Lá no norte, pior ainda do que aqui, né? O excesso de material orgânico dentro da... Acidifica todo, então... Ela pegou e fez uma pesquisazinha, nós temos uma loja em Belém. Aí ela encontrou a loja da Aqualive com essa proposta de eliminar a acidez, e ela comprou um filtro nosso. 15 dias depois, a dor sumiu, desapareceu. Resolveu o problema dela. Aquilo intrigou ela. Ela procurou o nosso gerente lá, e aí, dali a pouco, o meu telefone tocou. E ela fez uma proposta para a Aqualive. Por que vocês não fazem um estudo clínico dentro do CRM, com o hospital envolvido e tal,
para ver o que tem nesse negócio. E nós topamos. Aí foi escolhido 50 pacientes, foi feita metilação de RNA, foi feita endoscopia nos 50 pacientes, passou pelo Conselho de Ética do CRM estadual do lado do Pará, foi feito do hospital da base naval junto com a Federal do Pará. O resultado desse estudo foi publicado numa revista americana indexada, classificação A1. Nós somos a primeira empresa brasileira que conseguimos publicar um estudo científico provando que nós mexemos em 4 microRNA do aparelho do esôfago, que quando eles se expressam, eles impedem que a doença, que está em uma inflamação, se torne pré-maligna e, consequentemente, câncer. Olha só a importância. Então, todo mundo que, por exemplo... Em quanto tempo já mostra uma mutação positiva sensível? Cara, de 60 a 90 dias. Em 60 dias você vai ter a sintomatologia controlada. Na realidade, a água faz expressar os genes mais saudáveis, né? Inclusive, esse ano, o Prêmio de Nobel de Medicina foram para 2 médicos que estudaram justamente esses microRNAs no ano de 2000. E isso envolve a epigenética, né? Porque assim... Por que eu tenho 2 irmãos... Então demorou 24 anos para o prêmio sair? Exatamente. Para sair. Mas já houve estudos, que agora consolidou, né? Durante 20 anos fizeram um estudo e viram a importância desses microRNAs. E agora eles receberam um prêmio, né? Por que eu pego, assim, às vezes 2 pessoas, irmãos gêmeos, e um é obeso, tem hipertensão, osteoporose, e outro é magro e saudável? Porque o próprio alimento, que o Sidney estava falando, existem alimentos funcionais, existem alimentos, e a nossa dieta ocidental ela é muito ácida. E ela faz expressar genes que começam a desenvolver hipertensão. Então, principalmente uma dieta que gera acidose metabólica de baixo grau, né? Ela faz o rim ter que expulsar... O rim tem que expulsar os alimentos ricas em açúcares, né? Adoçantes, conservantes, ricas em proteínas, né? E o que combate isso são justamente os minerais alcalinos, né? Então, os minerais alcalinos compensam. Então, quando eu tenho uma dieta que gera acidose metabólica de baixo grau, vai fazer o rim acidificar mais, isso gera hipertensão, cálculo renal, osteoporose, porque a célula, os nossos ossos são ricos em minerais alcalinos. E quando eu tenho uma acidose metabólica de baixo grau, a gente perde substância óssea, magnésio, cálcio dos ossos, né? E hoje tem estudos, tem o maior estudo já publicado nos Estados Unidos, foi com enfermeiras, com 300 mil profissionais da área da saúde, e eles mostram exatamente isso, que a acidose metabólica de baixo grau aumenta o risco de diabetes, hipertensão, obesidade, né? E tem um estudo de água que mostra que quando a gente dá uma água ionizada, rica em minerais alcalinos, tu consegue reverter essa acidose metabólica de baixo grau. E que tu consegue proteger contra a doença cardíaca. Esse excesso de aumento de doenças por causa da dieta, tu consegue combater com uma água ionizada, rica em minerais alcalinos, né? Não adianta ser só uma água alcalina, né? Se tu passa em eletrólise e tem uma água alcalina de 10, 14, tá? Ela é uma água alcalina, tá? Mas ela não reverte esse processo. Tu precisa ter minerais alcalinos que conseguem reverter esse processo. Era isso que eu queria perguntar, porque uma coisa que eu não entendi direito até hoje, e já vi médicos falando, eu lembro de uma vez o Dr. Drauzio Varela gravou um vídeo no canal dele desbancando essa tese da água alcalina, e aí o argumento principal dele era simples, falando de que como o estômago já tem um pH muito ácido por causa do ácido clorídrico... Ele mata o pH da água. E aí, e aí eu nunca entendi a diferença também, que você citou agora, da diferença da água alcalina para da água de pH baixo e ionizada. Mas o que o Dr. Drauzio está falando, ele está corretíssimo. E esse é o grande diferencial. Porque a água alcalina, sem preparo, para ser uma água funcional, o pH dela não vai aguentar chegar nem no estômago. Então ele vai morrer já no esôfago. Nós temos um pH abaixo em torno de 6,5 aqui na boca, a saliva. E o esôfago começa a ficar mais ácido. Então quando chega no teu estômago, que é um pH de mais ou menos entre 2 e 3, o pH morreu. Então não existe absorção de água alcalina. Mas o que foi que nós descobrimos? E aí nós mudamos os estudos em cima disso aí,
E talvez, com todo o respeito que eu tenho pelo mega Dr. Drauzio, eu acho que isso aí ainda não chegou, porque é novo, né? É o seguinte, existe um componente da água, que a água tem pH, ORP, TDS, tem uma série de coisas. Existe um componente também publicado na revista Nature em 1995 chamado PRAL, que chama Potencial Renal de Carga Ácida. Então, o que eu faço? Eu tenho alcalino e eu tenho alcalinidade, tá? Então. A alcalinidade é a resistência ao meio ácido. Então, você tem que ter um componente a mais na água alcalina, que 99% das águas alcalinas não tem, porque as pessoas não sabem disso, que eu faço a água chegar no estômago alcalina. E ela vai entrar em luta com o estômago. Ela vai perder. Ela tem que perder. Senão eu entro em alcalose metabólica e pronto, não dá. Você não pode nem entrar numa alcalose maluca, nem numa acidose maluca. Você tem que ter um equilíbrio ácido básico bacana. Mas quando eu mexo com a estrutura do meu estômago, eu aumento. Vamos supor, eu vou aumentar por uma fração de segundos o pH de 2 para 3 ou para 4. Que pH também é uma maneira de falar com o público. Isso é medido em milivolts, é uma energia, tá? É uma energia na membrana celular. Que no caso do estômago é bem baixa. É 282 milivolts positivo. As células todas nossas trabalham com menos 25 negativo, tá? Menos 25. Mas vamos lá, vamos falar do pH. Quando eu aumento o pH do estômago, eu aciono uma coisa chamada bomba de prótons. A bomba de prótons, que era da solução protônica começa a entrar em ação, tá? Então eu não tenho eu não tenho um tanque de ácido clorídrico pronto aqui dentro para quando eu comer um bife ele despejar e derreter o bife. Não. Quando eu como bife, o pâncreas aciona e começa a produzir. Muito bem. Quando eu começo a produzir o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico ele é feito de uma fórmula, o subproduto dessa produção, existe um resíduo. Esse resíduo chama-se bicarbonato de sódio. Enquanto o ácido é despejado no meu estômago, o bicarbonato é colocado na corrente sanguínea. Eu não estou dizendo que eu estou colocando água na corrente sanguínea, eu estou colocando bicarbonato de sódio, que tem um pH 8,8, bioidêntico, produzido pelo nosso corpo. Ok? Para você envelhecer rápido, basta você perder essa relação de HCl, que é o ácido clorídrico, com o bicarbonato. Muito bem. Dali a pouco, para de produzir. Por quê? Porque o estômago voltou a ter o pH que ele tem que ter. Só que eu não tenho bife aqui. Eu tomei um copo d'água, pô. Eu não comi um bife, não comi uma batata. Eu tomei um copo d'água. Eu não vou ter o resíduo para consumir aquele bicarbonato que foi produzido. Esse bicarbonato entra na corrente sanguínea. O sangue não pode ter pH trocado. É muito estreita a faixa aceitável. Tá? Então, o corpo pega esse bicarbonato e expulsa ele em direção ao interstício, em direção ao tecido. O interstício também não pode ter pH trocado. O resultado dessa história toda é que aquela corrente, que chama-se alcalemia ou maré alcalina, chega na membrana celular. A membrana celular, se ela for fabricada pelo triglicerídeo de cadeia média, pelo o óleo de abacate, pelo TCM, enfim, o cara come um azeite de oliva, come uma manteiga guiné, come um negócio bem bacana, então aquela membrana dele está preparadinha. Aí ela recebe aquele bicarbonato e ela tem um boost de energia. Como se fosse um choque, como se fosse um... Você tem condição de saber isso aí medindo o pH da urina, por exemplo. Aí o adulto, para funcionar... um banho de sol ali, um banho de sol toda vez que você tomar um copo d'água com PRAL negativo, PRAL, PRAL negativo, que é uma água alcalina com alta alcalinidade, alta resistência ao meio ácido. Então, o que a gente faz? A gente oferece para as pessoas a outra asa do passarinho. Passarinho com asa só não voa. Tá todo mundo na dieta ácida. Tá? Então é o seguinte, você não precisa trocar a tua vida do dia para noite e virar um natureba, porque tem um lado prático, né? Tá no restaurante, tá não sei o quê, come uma carne, come não sei o quê. Cara, e a água? Se você tomar uma água dessa qualidade, além dela ter condição de fazer aquela ação de elementos químicos perigosos do corpo, porque ela faz isso. Ela é muito fina porque ela passa por um tratamento a gente afina a água. Ela é dura, então ela é bom para a parte cardíaca. Dura porque tem minerais. Ela tem um pH alto e ela consegue fazer com que teu estômago trabalhe, aí você tem geração de energia. Por isso que a gente chama a nossa água de água funcional. E essa geração de energia, essa retirada de prótons, essa coisa que a gente faz, que mexe com a biologia de fato, é que tem se mostrado eficiente na hora de fazer mutação gênica de RNAs.
microRNAs aqui, mexe uma coisa ali. Então, a pessoa começa a ter uma série de benefícios altamente estudados, provados, com estudo científico, com a gente trouxe um calhamaço aqui. Eu queria até mostrar isso aqui. Sim, tá? podemos. De assuntos que já foram provados por cientistas coreanos, japoneses, escolas americanas. E a gente incorporou isso no filtro. Então, a proposta nossa não é só um filtro para limpar água. É para ajudar na restauração e manutenção da boa saúde. E tem outras tecnologias que normalmente pessoas que são mais ricas têm em casa, que é o filtro de osmose reversa, tem aquele outro Kangen Water, aquele japonês. Esses filtros também seguem mais ou menos essa linha? A osmose reversa, ela é usada em Israel, né? E o que eles viram? Ele é ótimo para limpar a água, né? Mas essa é uma água sem nada de minerais. E aí, quando entregaram essa água, a população que estava usando essa água de osmose reversa estava morrendo mais por doença cardiovascular do que as outras pessoas, tá? Justamente porque ela não tinha minerais alcalinos, tá? Então, era uma água totalmente desmineralizada. Então, ela é um bom processo para limpar a água. Para tirar, porém, por exemplo, pegar a água que veio da rua, da Sabesp, aí passa ali, mas tu precisa mineralizar. Tu precisa mineralizar. E eles viram, depois que eles mineralizaram com magnésio e outros íons em Israel, melhorou de novo a saúde da população. Então, tem 2 trabalhos, inclusive, que eu trouxe aqui para mostrar, se vocês quiserem ver, que é uma pergunta recorrente, né? Mas tu não deve tomar aquela água de osmose reversa. Ela tá limpa, né? Mas ela precisa ser mineralizada também. É uma água excelente para diluir remédio, uma água para laboratório. E os aparelhos caros, que você citou aí, inclusive um deles, você sabe o que eu não entendo nessa indústria? É porque a gente precisa educar mesmo o povo. É um trabalho difícil de fazer, mas é um propósito. A gente tem uma missão, a gente vai fazer isso aí o resto da vida, tá? É porque é o seguinte, os caras, por exemplo, tem aparelho no mercado que custa R$20 mil, que são esses por eletrólise, né? A gente já teve um, lembra? Que ele falava e tudo. Sim, você pede água em 11 línguas com ele. Você fala, né? Bom, mas onde ele peca? Na limpeza. E aí o seguinte, não adianta a gente entregar uma água ionizada, pH alto, mas suja. A água limpa é sine qua non. A água limpa sempre vai ser melhor que a água suja. Então, eu não posso só focar numa coisa. Eu sou muito bom para fazer. É igual você jogar xadrez e falar que você é muito bom em peão. Mas de cavalo você não entende muito bem, não. Já quer jogar xadrez, você tem que jogar tudo. Dá para ser bom de peão e não ser bom de cavalo. O purificador, nós chamamos isso aqui de Smart Filter, tá? Porque ele faz tudo. Então, eu tenho que ter uma preocupação extra com o meu cliente, com quem vai usar da minha água, para ela ser segura. Eu vou dar para uma criança essa água. Ela não pode conter bactéria. Se tiver bactéria, tem que matar. Então, o selo do Inmetro diz isso. O selo do Inmetro não significa que o aparelho é bom. Tem selo que está no aparelho para dizer que ele não é bom. Por exemplo, tem selo do Inmetro que diz assim, o bacteriológico desse aparelho não se aplica. Não se aplica porque o dono não tem condição de fazer ele ser eficiente, pede para não medir. Esse aparelho aqui, eu quero que você meça só o cloro e quero que você meça o particulado físico da água. E a bactéria? Não, a bactéria eu não quero que mexa, não. Estou dizendo na cara do freguês, né, que se vier uma bactéria na rua, por um acaso, o meu aparelho não tem nada a ver com isso. Está literalmente lavando as mãos. Então, é muito bom a população saber disso. Esses aparelhos caríssimos, eles fazem muito bem mudança de pH. São excelentes para isso. E fazem o ORP, que é a questão da antioxidação. Mas você vai ver o selo, a classificação de retenção de particulado é classe 6. Ou seja, passa família inteira de bactéria de mão dada ali. E ele não tem minerais alcalinos, né? Que na realidade o que ajuda na acidose metabólica de baixo grau é justamente ter os minerais alcalinos, né? Então aquela água que vai bater no estômago vai estar ácida, mas vai ser revertida, que nem o Drauzio Varela disse, né? Que é uma água que ela não combate justamente aquilo que precisa ser combatido, que é essa acidose metabólica de baixo grau, que é medida pelo PRAL. E o que tu tinha falado também é uma coisa que as pessoas confundem muito. O pH do nosso sangue é entre 7,35 e 7,45, tá? A acidose metabólica de baixo grau, com os alimentos que eu te falei, que é rico em glicose, frituras, ele não vai baixar o pH do sangue, justamente porque a gente tem mecanismos para manter o pH ajustado,
que é justamente os mecanismos renais e a perda de minerais alcalinos dos nossos ossos, né? Então, a gente acaba tendo uma epidemia de osteoporose, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, tá? Inclusive, tem um estudo que a acidose metabólica de baixo grau também está relacionada a câncer de mama, tá? Então, depois, se os ouvintes também quiserem, a gente pode passar todos os PDF dos estudos também, bem bacana. Boa ideia. Podemos deixar tudo na descrição aqui do vídeo. Sim, o pessoal vai lá e baixa e dá uma lida. Baixa, dá uma lida. E são tudo Então, metadados, né? essa água da Aqualife tem o prau negativo, Sim. é antioxidante, é super hidratante. Mas é a água que a gente vai beber se a gente estiver em casa do lado do filtro. E se a gente estiver na rua, como é que faz? Não, na rua. Se você estiver na sua cidade, eu recomendo uma garrafinha de inox ou de vidro, tá? Para você poder ter a tua água onde você for. Agora, e quando você viaja? Né? Eu vou viajar, por exemplo. Eu vou viajar, daí eu não tenho essa água. Não dá. Não tem como, né? Aí eu recomendo você comprar. Tinha na mochila, eu levava aquele Life Straw, sabe? Isso aqui conheço, da Sawyer. Que era um pequenininho, mas só de sobrevivência, só meio prepper. Eu gosto de ter coisas assim para garantir. Eu sempre dou preferência para águas engarrafadas em vidro. Tá? Existe um em particular que eu não ganho nada para falar, porque os caras são lá da Itália, que chama Aquapana. Tá? A Aquapana, por exemplo, é uma água que onde eu vou em restaurante eu gosto de beber ela. Por quê? Porque ela tem pró negativo, tem um pH 8 cravado e vem engarrafada em vidro. Então não tem erro nessa água. Ela tem uma sensação diferente. Ela é uma das águas, poucas águas que tem pró água negativo. é tudo igual. Não existe isso, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E as outras águas da vida? A água do banho, a água de escovar os dentes, A água da piscina. a água da piscina. Existem filtros para isso. Só que o filtro de banheiro tem outro. O objetivo do filtro de banheiro é outra coisa, tá? Qual que é o grande problema da água de banho? É o cloro. O cloro e os subprodutos do cloro. Então você tinha que ter um filtro para eliminar o cloro. Só. Você não precisa ser alcalina, não precisa ter vitamina C, não precisa ter minerais alcalinos, não precisa nada disso, porque você não vai ingerir essa água. Porque o cloro, ele migra da água para a pele. E da pele para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ele vai procurar os órgãos que reverberam. Que são fora 22, que a gente respira, né? Aquele cloro. Você respira E por Cloro é inalação muito também, volátil. por Inalação também. Inalação também. Exatamente. Então, Água existem quente. filtros tanto para piscina, que não é a base de cloro, quanto existem filtros para chuveiros. Tá? Para você não precisar... É assim, você vai ter o menor contato possível com o cloro. O cloro e seus subprodutos. Realmente, o cloro ele é um grande mal do século. Ele é necessário dentro... Eu falo que ele é muito bom para a tubulação da casa, muito ruim para a tubulação do corpo. Então, acho que você vai ter que fazer uma barraquinha, alguma coisa parecida com isso, na reunião de síndicos, né? Para explicar isso para os síndicos, né? Porque vão usar esse filtro na piscina. Existe Porque as piscinas eles não têm. Deve ter um filtro específico. O filtro é desenhado para piscina. Ele usa hidrogênio, né? E usa íons de cobre. Então você não vai ter água verde, não vai ter bactéria, não vai ter nada. Inclusive você pode abrir o olho dentro da água, não vai mexer no cabelo, não vai desbotar esses biquínis caros que as pessoas gostam de usar. Não acontece nada disso. Sabe o que acontece? Porque o Brasil é engraçado. Com tanta informação que eu estou me beneficiando agora dessas informações, eu fico imaginando que sempre entregam a piscina para uma pessoa que não tem nenhuma informação, né? E que joga uma quantidade, às vezes, absurda de cloro na água, você entra na piscina e fica com o olho ardendo e tal, com a pele toda aquele cheiro, né? Ressecada, e um cheiro muito forte de cloro. Então, na verdade, a gente tem que começar, quer dizer, quem começa a se interessar pela água tem que também trabalhar os seus funcionários, os seus empregados, seja lá que nome tenha, porque são eles que vão manusear. Por exemplo, por que você vai pegar a água desse filtro para fazer comida? Porque você vai ter um ganho grande, não é? Em relação à sua saúde. Né? Porque é mais fácil pegar da torneira, porque sai mais, não é mais prático. Sim. Né? Hoje em dia, até os arquitetos modernos colocam uma torneira bacana, assim, que fica na parede direto no fogão, né? Em cima do fogão.
Para você já uma poder colocar torneirona, na assim, pra panela. você Né? fazer, já ia colocar Hoje direto. também né? já é mais comum colocar o filtro de carvão para esse tipo de torneira também. Torneira que você vai Ajuda, cozinhar, tá? O carvão ativado ajuda bastante. Melhor tá? que nada, né? Claro, qualquer coisa é melhor que nada. O carvão ativado ajuda muito. Inclusive, tem pessoas que têm essa geladeira side by side, né? Vem com um carvãozinho lá dentro. Olha só o que eles inventaram, né? É lógico, a gente tem filtros para geladeira. Então, você faz gelo alcalino, por exemplo, né? Tudo ionizado. Então, hoje, existe maneira de você transformar toda essa água que você consome nessa água top mega plus, que a gente chama, que é a água que vai combater essa E vocês acidez metabólica. fabricam esse filtro para geladeira, para A Piscina. gente piscina, essas coisas? É. Nós temos parceiros que usam as nossas recomendações e fabricam, e a gente incorpora a nossa marca e distribui, porque o grande lance está no conhecimento. Então, por exemplo, o filtro de geladeira a gente fabrica na Coreia do Sul. Ele é importado, porque lá o pessoal fabrica de forma melhor. O filtro de piscina é fabricado por um parceiro nosso aqui do Rio de Janeiro, que é aqui perto. Aí esse aqui é fabricado aqui no estado de São Paulo. Só que a gente chega na fábrica, o ferramental é nosso, tudo é nosso. Chega lá e fala o seguinte, agora vai produzir a nossa vela. Então a nossa vela é produzida diferente. Limpa o maquinário, coloca uma outra fórmula lá, e aí faz o nosso lote de vela. Faz a vela. Faz a vela nossa que vem com um símbolo nosso em cima, tá? Entendeu? Então é diferente, o processo de fabricação todo é diferente. Inclusive a argila vem misturado com a argila daqui. A gente compra no container, vem essa argila. É um barro especial que... E isso vale também para aquele negocinho do chuveiro, que fica entre o do chuveiro cano... é fabricado... Entre o cano e o chuveiro, né? O chuveiro é fabricado no Rio Grande do Sul. É diferente a tecnologia, né? Existe o chuveiro é o seguinte, ele tem uma tecnologia... Por que ele dura o ano inteiro? Porque lá dura o ano inteiro, tá? Ele não é a base de carvão ativado. Ele tem duas ligas metálicas dentro do chuveiro, que o potencial dessas ligas é diferente, tá? Que é cobre e zinco. Então, quando a água enche o refil, ele dá tipo um curto. E aí você tem o que tem menor potencial atrai o elétron de quem tem mais. Então, um é doador, outro é receptor. Então, você tem uma nuvem de elétrons transitando ali dentro. Esses elétrons, eles ferem a molécula do cloro. E aí o cloro, isso aqui? Exatamente. Aí o cloro não vai mais ser absorvido. Então, você usa um chuveiro desse por ano inteiro. Por conta disso, E aí ele exatamente. fica entre o cano do chuveiro e o chuveiro. Exatamente. E esse aqui é o da geladeira? Não, o da geladeira é outro. Esse é de onde? Esse aí é só o meu mesmo filtro do chuveiro, mas ele está explodido para mostrar o refil. Só que está aberto aqui, né? Para a gente ver. E mesmo com um volume considerável, com o fluxo de água... É a única maneira com de água funcionar, porque o carvão ativado age por contato. Então ele vai... Cara, tem um monte de showers de filtro de chuveiro com carvão ativado. Só que eles perdem muito rápido a eficiência. Tem aqueles de bolinha também, que são as bolinhas, parecem de argila, bolinha colorida. Tem. Eu, particularmente, não acredito que esses filtros para chuveiro façam muita coisa. Da vitamina C que você brincou. Porque, cara, no início vai funcionar. Você vai até sentir o cheiro da água com vitamina. 15 dias depois acabou, porque ele lixivia. A lixiviação é muito rápida. Porque o banho é 30 litros por minuto. Sim. 40 litros por minuto. Porque irritar uma pessoa diminui a vazão do chuveiro dela. Você irrita ela. Ela arranca o chuveiro. Aquele chuveiro elétrico, né? Que era banho de gato. Daí. Não dá. O chuveiro tem que ser um chuveiro gostoso, com muita água. Então, o filtro para chuveiro ele tem outra tecnologia para não interferir na vazão. E o carvão ativado, ele precisa de baixa vazão. Sim. Porque vazão e purificação não combinam. Então, esse chuveiro aqui, ele não faz a purificação em si. Ele não retira, ele transforma. Sim, aí vira cloreto, né? Exato, ele vira um cloreto maior, não absorvível. Agora, qual é a quantidade de água que uma pessoa deve tomar? Fala, doutor Júlio. Na realidade, entre 30 e 50 ml por quilo por dia, né? Então, uma pessoa de 30 quilos, 1,8 litro, 70 quilos, 2,1 litros, pelo menos, né? Dá para tomar mais, mas quem já toma essa quantidade... E deve tomar de uma vez só, assim... Vou me livrar logo desse assunto ou não? Tem que tomar ao longo do dia? Ao longo do dia, né? E, claro, tem pessoas que preferem tomar mais durante o dia e não deixar tanto para a noite, né? Para não precisar acordar de noite e ir no banheiro. Mas não precisa ser tudo de uma vez, né? É mais fracionado ao longo do dia. Não, tem uma coisa que me ajuda muito, a coisa do empilhamento de hábitos, né? Então, por exemplo, quando eu vou treinar... Aí eu aproveito para beber bastante água também durante o treino. Ou quando eu estou fazendo jejum intermitente antes de comer, de manhã e tal. Aí eu tomo bastante água, isso me ajuda. Então,
tem esses 2 momentos do dia. Um ao acordar, que eu já tomo logo um copão ou 2, maior que esse até. E aí já boto ali para dentro pelo menos uns 800 ml, 500 ml. E outra coisa, a gente pode usar a água do filtro Aqualive para fazer café. Deve. Para fazer... Para tomar cápsula. Que eu lembro uma época que eu vi alguma coisa de que ao você tomar suplemento, remédio com água alcalina, pode atrapalhar a absorção de alguma forma. Eu confundi tudo. Não, porque o filtro de água alcalina, para chegar no estágio que a gente deixa na nossa água, ele passou por uma série de processos. A água está mais fina. Ela vai entregar muito mais a essência do que você está querendo aí. Então você compra uma pílula que é feita de um negócio muito raro lá de um fígado de um tubarão que vive não sei quantos mil metros. Cara, aí tu vai tomar com água ruim. Porque é o seguinte, quem está tomando um bom suplemento com água ruim, né? A água, às vezes, é 200 ml de água para tomar um comprimido desse tamanho. A água tem que ter muita importância também. Sim. Vou pegar uma creatina top aqui que me custa o olho da cara. Aí mistura com água ruim que tem até composto carcinogênico. Não faz sentido. Não faz. A água tem que ser o principal elemento, porque quem vai entregar toda a essência daquilo que tu tá querendo lá não tem que ser entregue é a dona água. Não tem outra coisa para entregar aquilo. Você vai viajar com a água, né? Na corrente sanguínea. Então, tomar com a água boa, melhor coisa que você faz. Inclusive, aumenta a essência do produto, aumenta a essência do chá, do café, do chimarrão, para gauchada que gosta muito de chimarrão, tomar com água alcalina, pô, né? Faz muito mais sentido. E o que você acha que faz sentido para democratizar essa informação? Porque a gente está fazendo isso aqui, né? Isso aqui é um bom caminho. A ideia é essa, é informar. Espalhar o conhecimento. Mas como é que a gente espalha isso? Ensinando na escola? Tem que fazer... essas ações aqui, para mim, é fundamental, tá? Participar. Eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, né? A última vez que eu fiz um podcast com o Dr. Júlio, eu vim de lá para cá para a gente poder fazer. Eu acho que isso aqui é uma coisa que nós vamos fazer mais vezes. Até é muito bom essa oportunidade. Muito obrigado, porque eu acho que é um papo legal e ajuda muito. A primeira parte do processo foi baratear o produto. Porque o sistema de produção dessa água não é fácil. É muito caro. Então, toda a vida foram aparelhos de 20 mil, de 25 mil reais. Muito além da condição média da nossa sociedade, vamos dizer assim. Então, a primeira parte foi democratizar o acesso. Tá? Agora, você conseguiu cair o quê? 50%, 60%, 70%? Não, caiu muito mais. Hoje nós temos tem aparelho nosso que custa menos de 2 mil reais. Parcelado aí dura com a quantidade de água, porque isso é uma coisa engraçada. Até 40 litros d'água por dia. Mas as pessoas não fazem essa conta, né? De quanto é que... Outra gente recebeu o Gustavo Cerbasi aqui, que é um cara super organizado, um professor, tradutor de finanças para a pessoa comum. E ele tem tudo na ponta do lápis, assim, essa coisa a quantidade de dinheiro que a gente gasta por ano com garrafa de água mineral, né? Se a gente somar tudo, né? Em aeroporto, hotel, sei lá, academia, tudo que é lugar, restaurante, deve ser um orçamento muitas vezes maior do que comprar um filtro Aqualive. Não, nós tiramos a água do patamar de reais para centavos. É literalmente 2 centavos o litro. Literalmente. Tá? Então, o copo d'água não tem nem número para poder especificar o preço de um copo d'água. Por isso que as pessoas que compram o nosso aparelho, ela vai fazer a fórmula do bebê, ela vai cozinhar, ela vai fazer tudo. Tem que fazer, senão não faz sentido. Tá? Um aparelho desse aqui, ele produz até 40 litros de água por dia. Tá? Então, o preço por litro de água cai lá embaixo. Assim. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é a democratização da informação. Pois é, aí que está a chave. A chave está aí. Tá? É começar a fazer um trabalho mais intenso de internet, começar a participar de espaços como esse aqui, que para mim é o caminho hoje. Não tem outro. Tem que ir para a grande rede e começar a massificar a informação. É falar as mesmas coisas repetidas vezes para que mais pessoas escutem. Quando a gente falou com o Dalilash, nós atingimos um público. Falando com vocês aqui, nós vamos atingir um outro público. Daqui a pouco vai segmentando, vai entendendo o que é isso. Porque se você não muda a água, se a nutrição funcional, se não tem como mudar de vida, eu digo que nem financeiramente, sem mudar a alimentação, isso já é todo mundo concorda com isso, dentro da mesa, a água ocupa 70% da nutrição.
Então, eu faço tudo. Tem gente, por exemplo, que já fez de tudo, né? E continua lá, vai na academia, puxa ferro pra caramba. É difícil ganhar a massa magra, mas a massa gorda, né? Cara, tenta dar uma chance pra água. De repente, a água resolve o problema. Não é que ela... A água não é tudo, mas tudo é nada sem água. Se a água não tiver no radar, é muito importante que se coloque no radar, porque 70%, né? É água. Até a clareza de pensamento melhora. Imagina um cérebro todo intoxicado com telometano. O cara tem problema para produzir um pensamento de qualidade. Aí as micro decisões que ele faz no dia a dia estão contaminadas tanto quanto a água que ele está tomando, né? Tá? A analogia muito boa que você faz é quando o peixe está doente, o que você faz? Né? O aquário, né? Vai viajar, chega no final de semana, passa 3 dias fora, deixou a raçãozinha lá no aquário, aí a aguinha tá toda suja e o peixe tá borocochó, né? Você não vai na UPA, né? Levar o peixe para tomar injeção, né? Você troca a água, né? Trocou a água, o peixe volta, né? Então, é mais ou menos isso. Quando a pessoa faz o que a gente chama de turnover hídrico, quanto tempo eu troco a água do meu corpo? Depende a quantidade de água, mas geralmente 21 dias, 30 dias a pessoa fez toda a transformação, né? Ela tira uma água que tem baixíssima condutividade elétrica, que é uma outra coisa que a água tem que ter, uma água ruim e tal, e ela começa a colocar aquela água boa. Então, todo dia, o mesmo montante de água que ela tomou, ela tem que jogar fora. Só que ela coloca água, não é a água que ela está tomando, porque é o primeiro que entra, o último que sai, tá? Esse é o sistema contábil, para as pessoas entenderem, né? Então, em 21 dias, ela faz o turnover. Existem hospitais no Japão que eles começam o tratamento com você depois que você fez o turnover hídrico. Eles te dão a água, você entra com... Não importa a doença que você entrou lá. Não importa. Eu tô com inchaço, tô com má circulação, tô com reumatismo, diabetes, não importa. Primeiro de tudo, o Dr. Leir gosta de falar isso aí. O que você está tomando? Para. É uma coisa que ele faz, ele prega isso. Às vezes só de tirar o que a pessoa está tomando, ela já melhora. Muito ajuda que não atrapalha. Né? Faz o turnover. Cara, você vai ver que diminui bastante coisa. É impressionante o que a água consegue fazer para você. Impressionante. Então, troca a água, dá um tempo, eu diria 60 ou 90 dias, aí pega e vê, faz um novo exame de sangue, faz um hemograma, faz um acompanhamento nutricional. Você vai ver que a angina de peito, às vezes, a pessoa eleva a hidratação. Isso aqui é muito importante. A pessoa eleva a hidratação em 10% só. Às vezes a enxaqueca vai embora, a angina de peito vai embora, a queda de cabelo cai pela metade, o cabelo para de cair. Só porque ela subiu. Nós temos a população brasileira e americana, que eu estudei muito americana agora, está com desidratação crônica. As pessoas não tomam água. Não tomam água. Fibromialgia, às vezes, vem da desidratação. E não existe nenhuma linha de medicina no planeta que fala mal da hidratação perfeita. Não tem como você falar. É que é uma coisa quase unânime. Todo mundo fala, não, você tem que beber bastante água. Só que falando água como commodity. O protocolo, quando você não tem vacina, quando você não tem remédio, o que é? Vai pra casa dele e toma água. O que o meu pediatra falava quando eu era criança, que eu brincava depois, quando ficava imitando ele? Que você sempre fala? Abusar da água. Abusar de líquidos. Abusar de líquidos. Não é, ué. Não, eu queria te perguntar mais duas coisas aqui. Uma, em relação a uma coisa que o Laí Ribeiro fala também. Antigamente se falava que você é o que você come. Agora, você é o que a sua comida come. E aí não para, né? Porque daqui a pouco você é o que a comida da sua comida come. A gente pode usar a água enriquecida, a água funcional, também para irrigar plantas e, no caso, irrigar plantações de alimentos. Se fizer um teste, você vai se surpreender com o teste. Se você pegar 2 plantinhas, não importa a planta, não importa, e você botar água de torneira numa e água filtrada na outra, a diferença é gritante em relação a flores, a vegetais, hortaliças. Esse já é um bom teste para as pessoas fazerem em casa também. Inclusive, eu tenho um amigo que o Brasil todo conhece, que é um lutador de MMA, que é o Lyoto Machida. O Lyoto Machida é um campeão do mundo, vizinho meu lá, quando eu morava lá nos Estados Unidos. E a cachorrinha dele, a Nina, é uma cachorrinha que ele tem lá, ela sempre com alergia na barriguinha, sempre toda encaroçadinha. Bom, quando o pai do Lyoto é meu cliente há mais de 10 anos. E indicou pro Lyoto me procurar, o Lyoto me procurou, instalei o produto na casa do Lyoto.
sumiu a alergia da cachorrinha. Sumiu, né? Aí ele foi viajar. A cachorrinha foi para casa de alguém. Alguém que falou, deixa a Nina aqui em casa. Não tem o filtro. Voltou a alergia. Ela é um pet, né? Você não tem como... Ó, fala bem aí da água, né? Pronto. Aí voltou a alergia da cachorrinha. Quando o Lioto voltou para casa, que trocou a água da cachorra, sumiu a alergia. Isso tem gravações dele na internet falando disso aí. A gente fez podcast juntos. Ele é um grande amigo meu e apaixonado pela água. Aliás, ele fala que é uma água que ele procura a vida inteira. Procurou a vida inteira, né? Tá? Botei na casa dos Renners, dos Gracie, lá do jiu-jitsu americano. Fui lá na Califórnia botar essa água. Porque esse tipo de pessoal... Renner Gracie? Renner Gracie, Hero Gracie, são todos nossos clientes nos Estados Unidos. Usando essa água aqui. Eu fui pessoalmente lá fazer a instalação e acompanhar a instalação dos produtos na casa deles. A água que eles procuraram a vida inteira nunca tinham achado assim, nesse nível. Por isso que eu chamo isso de Smart Filter, né? A pessoa tem o smartphone, tem a Smart TV, tem o smartwatch, agora vai ter o Smart Filter. Porque é aquilo que faz tudo, né? Entrega, faz a limpeza bem feita, faz o químico, físico, bacteriológico bem feito e depois faz uma ionização completa sem você ter que pagar o preço que a gente pagava antigamente quando não tinha esse modelo. Eu estou pensando aqui, você já pensou em lançar modelo para condomínio, para aeroporto, por exemplo, deixar uma estação mesmo para alta rotatividade? Isso é uma ideia bacana, porque é o seguinte, o que a gente tem? Nós temos uma fórmula patenteada, que nós decidimos colocar nesse produto para poder atender a população, porque todo mundo tem que ter acesso. Não adianta só uma classe, porque a água é uma coisa para todo mundo, inclusive para os animais. Gato, cachorro que toma essa água se beneficia muito. Regula o intestino, para de cair pelo. Tem uma série de coisas que acontecem quando a pessoa hidrata o seu animalzinho com água dessa qualidade aí. E dá para a gente poder fazer essa mesma tecnologia em aparelhos assim. E começar a colocar nesses locais, shopping centers. Pois é. Aí você plota ele todinho, né? Dá até para colocar um vendedor lá, uma tela falando do que é aquilo e a pessoa... Quiosque, em shopping. Eu acho que a democratização vai passar por isso, né? Vai passar pelas estações de venda. Né? Porque como é que se compra hoje esse filtro? Esse filtro se compra... Nós temos as lojas e tem o site. E quantas lojas? E onde tem as lojas? Tem 23 lojas. Tem uma aqui na Lorena. Aqui na Alameda Lorena, aqui pertinho daqui, dá 10 minutos daqui, né? Já tem, acho que 13 ou 14 anos que essa loja está aberta. Aqui na Alameda Lorena. E é por franquia ou são suas? Bom, essa aí faz parte do grupo, né? Mas são 23 dessas no Brasil, mas são 33 pontos de venda. E tem o site, que é o www.aqualive.com.br. ACQUALIVE.com.br. Não, e aliás, o link está aqui no QR Code na tela, também está na descrição durante toda a entrevista. Pronto. Então facilita a vida de todo mundo. Disponível. Mas eu falo assim, eu sinto necessidade de pegar o produto? De ter essa coisa disponível para as pessoas. Né? Talvez a gente... a democratização mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, quando você está num shopping, num lugar desse, você vai tomar água, se você tiver... Uma estação de hidratação. Imagina, chamado a estação de hidratação funcional Aqualive. Né? E dá para fazer um modelo de assinatura. O cara tem o clube de fidelidade Aqualive. Eu sou um membro do clube. Inclusive, aí você chega lá a pessoa pode ter a garrafinha dela e ela passa lá e enche a garrafinha dela. Pois esse tipo de coisa movimenta, né? Uma garrafa... a pessoa tá passando, não entendeu nada. Olha, a outra tá pegando a garrafinha, botando... Aí tem um QR Code do lado, né? O que você faz? Você pega a água da rua, você passa por uma osmose reversa, porque o osmose reversa, ele vai limpar tudo. Aí você passa pelo sistema de ionização, aquela água pura, né? Que não tem sem nenhum contaminante. Passa por ele e você deixa ela perfeita. E aí ela não acaba nunca, porque você conecta direto na rede pública, entendeu? Tira cloro, tira trilometro, tira tudo. Aí você depois transforma ela, ioniza ela, remineraliza ela, ioniza e tal, e entrega para a população. Eu acho que a médio prazo você vai ter que também entrar em contato com prefeitos médicos. É verdade, para poder ter uma pessoa mais fácil de você levar o doutor Júlio lá e fazer a cabeça dele, para ele perceber a importância disso para a cidade dele. Em cidades pequenas, por exemplo... Colocar escolas, né? Por exemplo, para colocar diretor de escola, secretarias de educação,
tem que ampliar parque. esse universo. É muito interessante isso, essa ampliação, porque é um polvo, né? São vários tentáculos assim, que você pode aprimorar. Você falou que estava nos Estados Unidos, você fica um tempo lá? Fiquei agora 4 anos, né? Nós deixamos a empresa funcionando lá, né? O mercado americano de água alcalina é um mercado muito aquecido, é um mercado 10 vezes maior que o nosso. Você chega lá, você tem 15, 20, 30 marcas de água, tem corredores de água alcalina nos Estados Unidos, mas eles não têm pró negativo, não tem alcalinidade. A Coca-Cola lançou uma água chamada Smart Water. E aí tem uma água lá chamada Essential. Então hoje houve uma convenção americana que os rótulos de água alcalina são pretos. Os rótulos de água ionizada, chama deionizada, tá? Que é uma água purificada. É um rótulozinho branco ou azul, e o verdezinho vem de spring water, que são aqueles poços já artesianos que vêm. 90% da água que você compra nos mercados lá, o Walmart da vida, o Publix, que as pessoas compram uma garrafinha, ela é uma água de torneira com osmose reversa. Só que fica caro você remineralizar. Então são águas péssimas. O americano toma hoje uma das piores águas do mundo, seja ela da torneira ou seja engarrafada. Então essas águas você paga $5 num fardão de 40 unidades, tá? O que gera o maior continente de lixo do mundo, porque só 14% é reciclado, o resto vai parar no Oceano Pacífico. Já tem uma ilha no oceano de plástico maior que o estado de Minas Gerais. Nossa. Tá uma loucura isso aí. Lá em Orlando mesmo, na região de Orlando, eu morava numa cidadezinha perto de Orlando, já tem vários restaurantes que eu gostava de ir que não servem água engarrafada. Eles têm uma política de água na jarra, essa sua aí que é a perfeita, porque pronto, uma jarrinha de vidro, um copo de vidro, acabou. Mas Mas como você bebe água, hein? Você realmente faz o que você prega, porque eu já enchi 4 vezes aqui. Eu tô falando aqui, até pulou, né? Mas depois eu queria o seguinte, o que eu descobri lá? Eu descobri água que o pessoal não em tem jarra. Essa água vem de onde? É água filtrada de torneira, né? Ela é uma água de torneira filtrada. Assim, nos restaurantes... Não tem cloro. Não tem cloro. Só que aí você tem que confiar... Nem iodo. Você tem que confiar em quem instalou o filtro, tá? Então, o americano gosta muito do osmose reversa debaixo da pia. Que conecta direto na torneira e tal, só que ele não está ainda com o conceito de remineralização. Então, o TDS, só para o público ficar em saber, TDS você mede a dureza da água. É um aparelhinho que você compra, coloca lá na água e vai te dar um número. Se a água for pura, for H2O puro, o TDS é 0. Se tiver 200 miligramas de magnésio por litro, o TDS é 200. Mas o TDS também mostra porcaria. Se tiver cloro na água, vai mostrar o cloro. Se tiver chumbo, vai mostrar o chumbo. Tudo que tiver de sólido dissolvido vai aparecer no TDS. Então, existem vendedores americanos que ensinam o cliente a comprar o TDS, o aparelho TDS na Amazon.com, para ver se a água dele é impura ou não. Porque na língua inglesa, a palavra pura não é água boa. Água pura é H2O. É pura mesmo no sentido literal da palavra. Para nós brasileiros, no português, uma água pura é uma água ela tem magnésio, mas ela é pura. Ela tem cálcio, mas ela é pura. Entendeu? Então tem essa dificuldade lá, tá? Então o que vai rolar muito lá nos Estados Unidos? Quando a gente lançar o nosso aparelho de osmose reversa com um remineralizador, que é o que o Júlio bate tanto, que é o correto, que é os minerais alcalinos terrosos, que combate a acidose metabólica, né? Então isso vai pegar bastante, tá? Então, Você vai lançar isso? Tem que lançar porque a água funcional está nascendo agora e o mercado está todo aberto. Não tem ninguém fazendo isso. Nós fazemos isso aqui há 15 anos. Então a gente vai dar o próximo passo para atingir o mercado global? Sim. Por quê? Porque não tem nenhuma empresa focada nisso. E a água funcional é o início. Ela vai pegar tanto quanto a nutrição funcional pegou. Né? Que você vê, todos esses suplementos aí são filhos da indústria da nutrição funcional. E você não vai na casa de alguém que não tenha pelo menos um potinho de suplementos. Já virou mainstream, né? O que era raridade quando eu era criança, adolescente, agora já virou. Todo lugar. E uma coisa que é bem comum nas águas alcalinas de garrafa de água mineral é a quantidade muito alta de bicarbonato de sódio. Isso é prejudicial? Isso é um truque usado para poder baixar o... Eu vou falar o que você é tóxico, não é? Cuidado com o sódio. É o seguinte, a água não pode pagar o preço da
do pessoal ter falado tanto mal do sódio, tá? Eu não conheço um ser vivo que esteja vivo que não dependa de sódio, para começar a conversa. Segundo, o sódio não vem sozinho. Então, o sódio que cloreto vem... de sódio é o sal de cozinha. Pronto. O sódio que vem no salame e na azeitona, que o cara toma no final de semana com cerveja, e aí ele pega, enche o pandu de sódio com azeitona e salame, e aí na segunda-feira ele vai ler rótulo de água para ver se a água tem sódio. Querido, esse sódio é outro, meu irmão. O sódio que vem na água, ele vem linkado ao íon de bicarbonato. Que é um sódio que você fabrica toda vez que você fabrica o ácido clorídrico. Olha que interessante. Como é que pode você evitar uma coisa que o seu corpo fabrica? Então, veja bem, bicarbonato de sódio não é cloreto de sódio. O íon de sódio que vem na água, e outra, a tua necessidade básica de sódio é em torno de 3 a 4 gramas, não miligramas, por dia. Aí você pega uma água que tem... Quase uma colher de chá. Você tem uma água que tem miligramas. 20 miligramas de sódio. Cara, 20 miligramas de sódio... Se tomar 2 litros, dá 40 miligramas. Dá 40 miligramas? Tu precisa de 4 gramas, 3, 4 que é gramas. o quê? 10%, né? Menos 1%. 1%. Tu ia ter que tomar uns 40 litros de água para poder começar a ficar preocupado com o sódio. Isso não tem a menor condição. O papel da água nunca vai ser fazer reposição de mineral. Porque eu não tenho condição de tomar. Eu entro numa, sabe, eu tomo muita água, vai me prejudicar demais. Então, uma pessoa que toma 2 litros de água, e a água é rica em sódio, porque as pessoas falam assim, essa água tem 0 sódio. Tá, e aí? Uma água de 0 sódio, geralmente, ela vai ser ácida, não tem alcalinidade, tá? Então, geralmente, as águas 0 sódio, quando você olha o espectro total dela no cômputo, ela é uma água ruim. Só que eles bateram tanto nisso. Eu já vi água sem glúten. Gente, a água não tem glúten. Aí o cara colocou lá. Gluten free. Sem glúten, sem lactose. Isso, água. Então é o seguinte, isso, gostei. Olha só, para quem está ouvindo a gente. Água sem glúten, água sem lactose e água sem sódio então, é a mesma linha sua de também pensamento. É a mesma linha de pensamento. A gente exportou água para Dubai, isso é fato, quando diz o Paulinho Bobó, fato venéreo. Nós exportamos a água para Dubai e a gente colocou, e aí estava lá gluten free. O pessoal pediu para eu ter um laudo especialista para provar que a água não tinha glúten. Então... É melhor não contrariar, né? não contrariar. Então é o seguinte, água sem sódio, água sem glúten, água sem lactose, está no mesmo patamar. Mas então o bicarbonato presente na água mineral não faz prejudicial a nada. Um jogador de futebol que corre na média 13 km em 2 tempos de 45 minutos, ele vai correr em torno de 6,5 km por período. No intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, ele faz uma reposição de sódio. Sim. Ele ingere pelo menos uns 120 miligramas de sódio para poder correr com a mesma performance do segundo. Porque o sódio sai todo no suor. Não, tem muito atleta que mastiga a cápsula de sal durante a prova para não... Pronto. Tem agora na Olimpíada também que muitos atletas usaram o bicarbonato de sódio também como para aumentar a performance, né, em alto rendimento. Só que o mercado soltou que a água com sódio é o vilão. Pronto. Você pode comer a sua azeitona, seu salame. Ó, a pessoa pega um ovo numa padaria de manhã cedo, num restaurante, num hotel, aí vem aquele saquinho, aquele saquinho de sal. Cara, aquilo tem 1000 miligramas. 1 grama aquilo ali. Um quarto do sal do dia, né? Já foi no ovo ali. Sim. E essa pessoa sai dali e vai olhar o sódio que tem na água. E as águas, por mais sódios que tenha, nunca passa de 100 miligramas. Nunca. Difícil você achar uma água com 130, 150 miligramas de sódio. Difícil. Engraçado que eu sempre ouvi falar que a gente tinha que olhar o rótulo, a quantidade de magnésio. Sim. Como chama da água mineral? Aquele doutor que você entrevistou e você aprendeu com ele, né? Não lembro. Que você até perguntou pro Laír, ele falou que ele era amigo do Laír. Não é o Dr. Veloso, não? Ah, eu esqueci agora o nome. Doutor O senhorzinho. Doutor Veloso, não é Ele Dr. tinha- Veloso? Não é do Sim, Dr. Magnésio? de Brasília. Sim, eu conheço ele. Ele é um dos... É um especialista em magnésio. Não, ele é chamado doutor... Ele escreveu um livro Escreveu chamado um livro sobre magnésio. Magnésio, que ele pode fazer para você. Ele é responsável por nós termos magnésio na água. Ah, Isso lá em 2011.
Ele perguntou quanto de magnésio vocês estão colocando na água. A gente falou X, falou, aumenta. A gente... Não, eu lembro o dia que você entrevistou ele, você já voltou para casa, a gente mudou a marca de água que a gente comprava e passou a comprar só água olhando o rótulo. Dele e do Lair, perto do nosso estande, lá em Brasília. Ele falou assim, ó, coloca magnésio na sua água, você não vai se arrepender. Então, agradeço muito o Dr. Veloso. Você começou contando a história que passou o homem do caminhão, né? E você, no fim do dia, você tinha conseguido vender 5 máquinas, daí você ganhou a sua. Sim. Foi a primeira. Como é que você chegou nesse filtro aqui, nessa história? A história desse filtro foi o seguinte. Quando eu comprei esse filtro de água, logicamente que ele não era um ionizador, era um filtro a carvão ativado. Mas já fez um bem danado para mim. E aí, como eu gostei muito da água, o cara do caminhão me convidou para ir para Maringá para receber um treinamento de vendas. Aí eu fui... Esse homem era dono Não, ele era vendedor. Ele fazia era um bom vendedor, era né? marketing de relacionamento. Era marketing de assim. relacionamento. Nos anos 90, tá? Mas ele nem sabia que era marketing de relacionamento. Não, sabia, porque ele fazia. Não, ele fazia uma devia ter outro nome na época. Ele fazia uma venda boa. Ele era um ótimo vendedor. Ele vendeu o produto e me vendeu o sistema. E eu comprei, porque daí eu passei a vender o produto. Eu não precisei sair do meu emprego. Mas eu comecei a vender. Só que daí, isso foi nos anos 90. O que aconteceu depois? Em 2003, aconteceu a grande revolução da nutriepigenética, porque foi quando terminou o mapeamento do genoma humano. Então, o Lair fala muito disso. E aí, nasceu essa indústria. Se você mudar a sua alimentação, você muda a sua expressão gênica e você melhora de vida e você não precisa carregar essa herança maldita da família, porque, de repente, sei lá, a família inteira tem diabetes, então também muito diabetes. A família inteira as mulheres teve câncer de mama, então isso aí, quem manda não é mais a genética, é a epigenética e tal. Com isso nasceu a nutrição funcional. Fez a diferença. Em 2004 para 2005, 2006, eu comecei a estudar esse negócio. Em 2008, nós fundamos a Aqualive. Aí veio a ideia, por que a gente não coloca dentro do filtro as premissas da epigenética? Como é que você transforma? Isso não é só, gente. Tem 15 anos que a gente fala isso. Como é que a gente faz uma água funcional? Como é que você faz uma hidratação funcional? Então a nutrição funcional, uma indústria trilionária, todo mundo não se discute mais. Sim. Pronto. Agora vamos fazer com a água. Então a empresa da Aqualive nasceu dentro desse contexto. Como não tinha empresa nenhuma, e a primeira pessoa que a gente procurou foi o Dr. Lair, porque o Dr. Lair começou a dar curso de epigenética quando as pessoas nem sabiam o que era epigenética ainda. Ele foi um dos primeiros que levantou a bandeira. E nos cursos do Dr. Lair sempre falava da água. E isso me chamou muita atenção. Não, eu sem nenhum tipo... Aí você foi lá e se apresentou? Não, eu cheguei eu estava no stand falando com os médicos. Eu entrei nesse congresso médico, me arrumaram um crachá de médico, eu não sou médico, me arrumaram um crachá de médico e eu entrei no congresso. Aí falo, aí um médico falou o seguinte, tem um médico aqui, que está aqui, que você precisa conhecer ele precisa conhecer você. Eu falei, quem é? O Dr. Lair Ribeiro. Eu falei, não, eu sou um grande fã do Lair Ribeiro, não é possível. Bom, dali a pouco chega o Lair. O Lair é muito objetivo. Oba, aquele jeitão dele. Dr. Lair, eu falei, eu tenho 5, né, se vira nos 30, eu tenho 30 segundos para poder chamar a atenção do Lair. Dr. Lair, eu estou trabalhando num filtro que vai fazer isso. Ele falou assim, não, ninguém faz isso. Eu falei, não, eu vou fazer. Ele me deu o cartão dele e falou assim, ó, me dá o teu cartão, isso era um domingo. Voltei para casa, na segunda-feira, cedo, meu telefone toca. A minha esposa atende. Ela achou que era trote, porque era o Lair no telefone. Aí, doutor, e aí? Me começou a fazer perguntas. Eu falei assim, doutor, eu tenho um protótipo aqui. Então vem me mostrar o protótipo. Eu aluguei um carro na quarta-feira, sem GPS, me perdi aqui no Jardins, atrasei 1 hora para chegar na casa dele. Eu aluguei um carrinho totalmente quebrado, um carrinho sem ar-condicionado, estava todo suado. Cheguei na casa do Lair, eu lembro até hoje. Marcamos para as 3, cheguei às 4. Aí eu ligava para ele e falei, doutor Lair, eu tô perdido aqui no Jardins. Ele falou, mas onde você tá? Eu falei, não sei. Ele falou assim, você não sabe como é que eu vou te ensinar a chegar em casa? Isso é o que ele fala na aula, história, né? Você não sabe onde você tá, como é que você sabe? Cheguei na casa dele. Eu tinha pego um galão de água, desses galões, dessas bombonas de água. Tinha cortado o bico da bombona, feito uma argola de plástico e encaixado um refil ali. A matéria-prima estava dentro do refil. Aí eu cheguei com aquele negócio debaixo do braço.
todo suado e tal. Professor Pardal. Pronto, aí chegamos lá. Ele pegou e trouxe o aparelho dele, trouxe um monte de aparelho de bancada de laboratório. Nós fomos na cozinha dele. Eu enchi o meu tamborzinho de água da torneira e passamos por refil e fomos testar a água. O pH foi lá para cima, a RP foi lá para baixo, TDS, tudo que ele mediu. Aí ele falou, tá bom, beleza. Falei, ó, doutor, não tá pronto. Aí foi a história, né? Quando ficar pronto, você me chama. Era em abril, isso aí, mais ou menos. Foi ficar pronto em dezembro. Aí eu mandei um e-mail para ele estava na Califórnia de férias. Bom, em 2011, isso foi em 2010, eu já estava trabalhando com ele desde 2008. Em 2010, eu encontrei o Lair. Em 2010, no dezembro, a gente trocamos um e-mail. Em janeiro, a gente marcou uma reunião na casa dele, mostramos o produto final e marcamos um evento de lançamento em Natal. Em fevereiro de 2011, o Lair foi para Natal. O Dr. Júlio já estava na parada, já tinha encontrado o Lair, tinha encontrado a gente. E fizemos um evento em Natal com 600 profissionais da saúde. E lançamos a Aqualive com o Lair no palco. Aí tem um vídeo dele que corre na internet até hoje, né? Que ele fala, né? Então a alternativa não é essa. Vocês falam, o que é então? Aí ele mostra a foto do nosso produto. E fala da Aqualive, fala que confia no produto. Esse vídeo ficou famosíssimo, né? Porque a gente usou muito o Lair muita credibilidade, né? Então foi uma história bonita. A gente só tem a agradecer ao doutor Lair. E o que você fazia durante esse período que você ficou de 2008 a 2011? Você trabalhava em quê? Eu trabalhava vendendo produto. Eu comecei... Mas não existia esse produto. Então, eu dava consultoria para empresas que queriam lançar linhas de produto. Eu dei muita consultoria em 2007, 2006, 2005. Consultorias para empresas que queriam lançar produtos. Então, produtos de modo geral? De água. Produtos sempre ligados à água. Sua vida... Sempre ligado à água. Então, nós lançamos produto no Rio de Janeiro para outras empresas, né? Eu fiz uma primeira tentativa em 2006, 2007 em Curitiba, não deu certo. Né? Montamos uma empresa com sócios, aí a empresa quebrou. Então, não foi de primeira. Teve uma história por trás. Teve dificuldades até chegar na... Até chegar na fórmula, foi muito difícil estabilizar o pH, foi difícil encontrar todos os elementos. E a gente tem como fazer um teste? Tem. Cadê os equipamentos? A gente podia fazer isso. Vamos fazer um teste. Porque faz parte da apresentação do produto, né? Normalmente, quando a pessoa vai na casa, né, instalar e colocar Então é o seguinte, eu ia pedir para trazer aqui para mim uma jarra com água da torneira e aí a gente tira a água do produto aqui, tá? E faz a diferença do... Boa ideia. Dá para medir pelo menos o pH, dá para fazer. Então agora estamos aqui na cozinha do Dr. Lair Ribeiro, tô brincando. A gente está na cozinha daqui de casa. Agora vamos fazer a mágica acontecer na nossa frente. Nós vamos fazer 2 testes aqui, tá? A gente vai fazer um teste que demonstra a mudança do pH, que é muito importante. Então tem um reagente que você pinga na água, aí você tem um espectro de cores, tá? Que vai dos amarelos, vermelhos, amarelos, verdes. Isso? Até o roxo. Então quanto mais perto do roxo, melhor. Indica um pH mais alto, tá? Então aqui nós temos a água da rua, água que é a água que passou. Pode colocar aqui mais ou menos aqui, um pouco menos da metade. Bom, só E eu posso pegar reforçando, a gente está aqui na minha casa. A gente grava o podcast aqui na minha casa mesmo. O Snagli mesmo, vida real. Essa água, vale dizer, é a mesma água dali da rua, porém filtrada. Obviamente que ela passou por todo um processo. Essa água é a água da rua filtrada, passando pelo filtro, claro, né? Exato. Purificador e filtro da Aqualive. O filtro da Aqualive. Tá a mesma quantidade de água aqui, ó. Foi um pouquinho mais. Vou tirar um pouquinho. Parece mãe dividindo coisa de filho, né? De irmão. Vou pingar aqui, ó. Pingar aqui umas 5 gotinhas em cada um, ó. Bem amarelo, parece xixi. Dá um xixizinho aí, ó. Vinho branco. Vou fazer esse teste com a Zoe e ela vai ficar doida. Aqui é o seguinte, você vai ver que aqui
Ele tem uma corzinha bem amarela, significando que a água é ácida. 99% dos lugares da água Acho que a gente tem que tirar esses 2 copos vazios da frente da câmera, você né? coloca aqui, ó. Vamos tirar? Vamos, obrigado. Aí, pra mostrar bem, o amarelinho clarinho. Nossa. E não é a quantidade E um roxão, né? de gotas que você coloca, você pode botar tudo isso aqui, ó. Que vai continuar do mesmo jeito, tá? Isso aqui tem a ver com o pH da água mesmo, ó. Viu lá? Só reforça o amarelão, ó. Só fica mais amarelo ou mais roxo? O que acontece? Se você tá com esse ambiente aqui, esse é o ambiente da acidose metabólica que o Júlio falou, que é propício para aparecimento de doença, tá? Então, se você quiser melhorar, ó, quando você coloca água boa na água ruim, olha o que acontece, ó. Você troca a cor da água. Caramba! Você trocou toda aquela água que estava ruim dentro do corpo, você passa a fazer o que a gente chama de turnover hídrico, né? É lógico. Se eu então, jogar água ruim na água boa, pode jogar também? essa água aí, provavelmente ela não vai... Joga aqui nessa aqui. Ela não vai mexer tanto porque a nossa água é forte, né? Entendeu? Ela perde a outra. Ficou roxo. Ficou igual. Você, por acaso, você tem vinagre aqui? Tenho. Tá. Se alguém puder pegar um pouquinho de vinagre, aí eu vou mostrar para você o que acontece quando você coloca uma coisa muito... Por exemplo, ou um refrigerante. Se você tem refrigerante, ou aquele refrigerante, uma soda limonada, por exemplo, então, quando você toma uma soda limonada, que eu uso a soda limonada porque a soda limonada é clara. Que a gente não vai ter refrigerante Não vai ter aqui. refrigerante, mas vinagre... Água tônica funciona? Água tônica funciona também. Então acho que eu tenho. Então, Peraí que eu já volto. Peraí. Tá, vai lá. Vou pegar o vinagre de lavar roupa. E eu vou... Porque quando você coloca uma água muito ácida, água com gás, por exemplo, toda água com gás é super ácida. Ela detona o pH também. Então é bom, quem toma muito refrigerante... então não é bom tomar água com gás? Não é bom, não. Não é recomendado por conta do pH. Muito baixo o pH. Olha, eu só tomo água com gás em restaurante, por exemplo. Então, já que eu não tomo refrigerante, tomo água com gás. Mas a água com gás é menos prejudicial que o refrigerante. O refrigerante tem outras coisas pior que a água com gás. Pioram na água. E a água em lata? Também está mais moderna agora. A água em lata, ela vai ter menos contaminantes do que a água em plástico. Eu não acho que é sustentável por causa do preço, né? Porque você enlatar a água realmente é complexo. Você vai ter que subir o preço da água. Mas no lugar que você não tenha... Eu prefiro container... água em lata, eu acho estranho, sabia? É estranho. Eu não... Ó, isso aqui é vinagre. Deixa eu abrir essa água, essa soda de limonada aqui. Deixa eu ver se você cândida. Não, isso aqui é vinagre aqui é de álcool. É vinagre de lavar roupa. Olha aqui, ó. Eu vou abrir isso aqui, tá Dica fechadinho. do Dr. Bactéria. Isso aqui, ele é ácido. Então, quando eu coloco um pouquinho disso aqui, ó, ele vai comer todo o pH. Ó. Deixa eu mexer aqui, ó. Água tônica, é? Ó. Caramba. Arrebentou. E é engraçado que se você pegar água tônica e botar um pouquinho aqui, tá? E a gente pingar o reagente direto na água tônica, essa água tônica aqui tá fazendo o papel Do refrigerante geral. de tudo que é ruim no mundo tá aqui. Ó, tá bem? Tá? Da mesma maneira, Bem ácido. nesse momento aqui, ó, você vê que quando você coloca a água da boa, ela não consegue mudar o pH. É isso que levou o Dr. Larry Ribeiro dar uma liçãozinha para nós, que disse assim, ó, para eliminar o malefício de uma latinha de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água da boa. Dessa que você ainda não tem, Nossa! né? Porque ele não vai voltar choque. mais. Ele não vai voltar mais ao pH normal. Porque a concentração ácida disso aqui é muito grande. Tá? E a gente está falando tônica, de tônica, que não tem um monte de corante, um monte de outras coisas que outros refrigerantes têm, né? Aí a água você consegue mudar. Então, quem toma muito refrigerante já deveria, porque está fazendo um malefício grande para o corpo. Então, para contrapartida, é tomar muito água da boa, né? Entendeu? E o vinagre? O vinagre é ácido também, tá? Se você pegar uma água, pega um pouquinho de água. Pode pegar dentro no copo aqui, ó. Metade. Vinagre aqui dentro, ó. Porque aí fica sendo o nosso vinagre. Eu tiro essa garrafa daqui para não... Agora, o papel do vinagre é ser ácido, né? A pessoa fala, mas o que eu faço então? Não, o vinagre tem um papel... vou só mostrar aqui a questão de pH. Se eu botar o reagente aqui, vai dar roxo, né? Vem do filtro, né? Se eu pegar... Dá esse vinagre pra mim aqui. Vamos ver o poder de acidificação desse vinagre aqui. Deixa eu molhar com ele aqui. Ver como é que ele tá aqui. Ó, já era. Caramba! Quase um professor Pardal.
E isso mostra a acidez dos alimentos também. Mas da água, principalmente. Porque já que nós somos mais água que qualquer outra coisa, né? Uma das melhores maneiras, mais simples, mais eficazes de reverter ou combater essa acidez é através da água. E aquela coisa que coloca entre o chuveiro e o cano? Esse aqui é para poder eliminar o cloro, cloramina. Para você não respirar o cloro. Exato. Porque ele tem O Duda colocou no banheiro da Zoe, da minha neta. Na minha casa, no banheiro da Zoe. No meu banheiro não colocou, não. É esse aí que tá na mão do Sidney. Vai parar no seu banheiro. A água passa aqui dentro e aí você não vai ter mais absorção de cloro. E nesse caso desse filtro, essas velas devem ser limpas de quando estiverem sujas. Sim, a pessoa pode tirar, porque ela é mais fácil que trocar uma lâmpada. Ela não tem nem rosca, não tem, se arranca, literalmente tira. Não coloca. Lava na água corrente? Água corrente, pode ser água da pia, pode ter cloro na água, o que não pode ter é sabão. Claro. Não é sabão. Uma escovinha, aquela escova de cerdas duras, de lavar roupa, esfrega ela, coloca de volta. E vai trocar esse refil aí 2 vezes por ano. Dependendo da condição da água, pode ser até mais. Mas no mínimo 2 vezes por ano, troca as 3 velinhas e aí você tem um filtro novo de novo. O que você acha disso, doutor Júlio? Gostou dessa experiência? Já fez várias vezes, sim, já viu várias vezes. o Sidney fazendo algumas vezes. Ele adora surpreendente. fazer. Adora. Surpreendente. Esse teste é muito comum para limpar a piscina também, né? Que a gente fica cuidando da piscina porque tem que controlar o pH, senão ela vai ficando cheia de alga ou vai ficando... Né? Mas é o critério geral, né? Para tudo que você queira cuidar. E você tem um produto também para o rosto, é isso? Tem água termal, né? Para fazer o quê? Opa, tem ele aí? tá tudo bem aí? A bengala sempre cai, tá tranquilo. Se alguém esbarrar, né? Ela tava quieta. Olha lá. Esse aqui é um spray tipo água termal. Esse aqui, ele tem uma diferença. Ele é uma água termal, tá? Ele é água por água. Só que é uma água com prau negativo. E rica em silício e vanádio. A diferença é a seguinte. Ele trabalha mais ou menos na mesma linha de raciocínio dessa água que eu mudo o pH do estômago. Esse aí eu mudo o pH da pele. Sim. A pele tem que ter um pH levemente ácido. A região da pele é uma pele... para rejuvenescer? Então, porque quando eu mudo o pH da pele, tá? Então vamos supor, geralmente as mulheres que vão tirar a maquiagem no final do dia. Aí antes de dormir, vamos passar isso aí. Depois que passou o demaquilante, passa isso aí em cima. Tá, depois que lavar o rosto com sabonete, tudo. Aí passa aí, ele não precisa secar, deixa as gotas de água aqui. Tá. Porque ela vai mudar o pH da pele. E a pele vai deixar de ser ácida, vai passar para ser quase alcalina. Por uma fração de tempo. E aí o corpo tem que reagir, porque o corpo tem que trazer o pH da pele para baixo de novo. E ele faz isso enriquecendo aquela região com ácidos que ele arranja no corpo. Só que para trazer o ácido até a região, ele super irriga. Então, o primeiro, água termal com prau negativo e pH 10 do mundo inteiro. Não tem nenhuma água termal no mundo com pH 10. Essa é a única que existe. E ela promove uma super irrigação na região. Uma coisa que você super irriga melhora. Tudo que é circulação de sangue. Então, é usando a própria biologia para poder ela entregar um resultado maior. E você pretende fazer outros produtos, assim, decorrentes, que nem você fez esse? Vai aparecer mais produtos, porque as possibilidades são infinitas. De você pegar eu tô aqui com a cabeça. Você não quer dar um spoilerzinho de que... Quais são os próximos lançamentos? O que está no forno? Pelo menos assim, o que você está pensando? A priori agora, nós estamos trabalhando num aparelho completo, que vai, tipo uma usina mesmo, né? Que é esse que vai incorporar osmose, que vai incorporar o remineralizador. Ele vai ter um aparelho que acessa a internet, né? Enfim, ele tem uma série de coisas ali. Vai ter uma torneira super mega inteligente, vai ter um laboratóriozinho dentro dele que vai medir água antes e depois. Então tem uma série de coisas que nós estamos trabalhando nos bastidores para poder apresentar. A gente pretende também no futuro no Brasil ter produtos que vai em cima da pia, né? Já todo inteligente, né? Seguindo essa onda de inteligência artificial. Então, a tecnologia é a mesma que está aqui. O que é isso, produtos que ficam em cima da pia? Detergente, essas coisas? Não. Ele é um aparelho que a gente chama, porque em termos técnicos, para quem está na indústria, ou você fabrica filtros que vai atrás de alguma coisa, debaixo de alguma coisa, ou em cima de alguma coisa. Então, por exemplo, existem filtros que você tem que usar debaixo da pia.
Ele é feito para ir debaixo da pia. Que já E aí vai- a água aí- que sairia na Ele torneira conecta- já sairia Exato. com qualidade. Tem filtros que você tem que colocar atrás da geladeira. E tem filtros que você coloca em cima da pia, do lado do fogão, do lado da Que é torneira. esse aqui. Esse é um deles, que são sobre a pia. Então, são os modelos de aparelhos que você faz para poder ter dentro da casa do cliente, né? E hoje em dia tem uns aparelhinhos também para medir a qualidade do ar que a gente respira, medir a quantidade de dióxido de carbono, de impureza. Existe alguma coisa parecida para a água também? Você já viu alguma coisa lá nos Estados eu Unidos? tenho em casa, eu tenho bancada completa. É? Eu não trouxe, porque tá junto com as minhas coisas aqui que ficou retida aqui em São Paulo. Tá. Mas eu trouxe várias maletinhas que a gente mede o hidrogênio molecular, você mede a oxidação, você mede tudo isso aí com aparelhos eletrônicos. Não, quando a gente está fazendo medições, nós medimos com aparelhos de bancada. Então você tem condição de cada item, o TDS, tudo você vai medir com aparelho eletrônico e vai ter um resultado ali na tela na hora. Tá? Então você realmente consegue mostrar para o cliente a qualidade e o que é que ele está recebendo em casa, né? E hoje também vende muito aqueles... são umas cápsulas assim de aço com as bolinhas dentro para jogar dentro da garrafa. Ou às vezes você compra uma garrafinha de vidro que tem um cristal dentro. Esse tipo de coisa pode ser usado também de alguma forma para melhorar a água? Pode, depende do que tem dentro, né? Essas bolinhas, por exemplo, né? Tem que saber o que é isso, tá? Nós não temos isso porque uma das coisas que acontece com isso aí, por exemplo, você pega essa barrinha, vamos supor, pega uma barrinha com magnésio dentro. Se você botar essa barrinha dentro de uma jarra ou dentro de uma garrafa de água e chacoalhar, meia hora depois aquela água vai estar diferente. Aí você bebe a água. Aí onde você vai botar essa barrinha? Que agora está molhada, né? Então tem uma coisa que não é tão prática, sabe? E com o tempo aquilo pega um cheirinho, entendeu? Então eu não tenho esses produtos por conta desses percalços. Mas tem muito produto essa coisa que... de deixar a água no sol também antes de beber, botar numa jarra de vidro e deixar ela tomando um solzinho para... O motivo da água do sol... aquelas bolinhas assim, você tomar como se fosse um... Não, só existe uma elixir. coisa que o sol faz, só. Ele mata a bactéria. Tá? Não tem mais nada, não. Ioniza, não faz mais nada. Energiza. Não, esquece isso. Entendi. E aí, uma das coisas que as pessoas estão fazendo erradamente é botar em PET, plástico. Aí deixa no sol. Não. Aí esquenta o PET e contamina a água. Eu Então, em aprendi com regiões que vidro. você não tem nem nada para sanitarizar a água, nada para se livrar da bactéria, é aconselhável que se faça. Porque daí você não vai Mas num ter... vidro. Mas no vidro. no vidro. Aí você não vai ter a bactéria. Porque você precisa É um primeiro se modo preocupar. primário, né? De eliminar a bactéria. É quando você não tem Nós temos Não tem outra alternativa. um baita de um bactericida aqui que não deixa passar nada, ioniza completamente, que é a prata coloidal, né? Entendeu? Então não tem como bactéria sobreviver. Tanto que tem um selo do Inmetro dizendo que o nosso filtro é eficiente para poder eliminar bactérias, tá? Nossa, é muita coisa, né? Dava pra perguntar, dava pra É começar muita outra informação, sessão. mas foi muito bom. Essa porção experiência, adorei. Bom, bacana demais. Acho bom fazer com a Zoe, acho que ela vai se Não, divertir. vai adorar, com certeza. Criança adora essas coisas. Sim, sim. Pois é, por isso que Deixa eu acho eu, que em agora colégio... A vovó Acho que em já colégio foi. isso seria excepcional, né? É, Você poder mostrar isso no colégio. Perfeito. Eu tinha uns negócios tem uns brinquedos, né? Outro dia eu vi no Manual do Mundo. Pequeno você até emprestou. aprendiz. Essas coisas para você fazer esses pequenos testes Esses em pequenos casa. testes faz uma diferença grande. Mas ensinar ela a fazer isso Não, se ensinar no ela a objeto falar de água real, alcalina, ela vai querer saber o que é água alcalina, aí a água roxa. Aí quando a água não estiver roxa, ela não vai querer tomar mais, não. Imagina, levar na escola e mostrar. Minha mas é água é real, roxa. é roxa. Ó. Eu Essa acho água é que amarela. esse demonstrativo em escola seria excepcional, assim. Então, a Como gente agora tem a divulgação. oportunidade de fazer esse vídeo chegar a donos de escolas, a síndicos, gestores de empresas com milhares de colaboradores. Então, verdade. espalhando, né, a missão. a missão. aqui. É um trabalho de formiguinha, né? Exatamente. Então, se você gostou de todas essas informações, dessa verdadeira aula sobre água, já compartilha no grupo de todo mundo. Porque não adianta você cuidar só do seu, isso aqui é doido, né? Você cuida só da tua casa. Tua casa tá
brilhando. A água tá perfeita. Aí você vai no vizinho. Aí sua filha vai dormir, vai brincar pronto. na casa da amiguinha. Acabou. E aí já era, né? Então, por isso que Volta é tão com energia. importante. O ser humano é um bicho social mesmo. A gente precisa Então, por espalhar isso, conhecimento. essa é uma das razões pelas quais você deve curtir, deve compartilhar, deve comentar, deve mandar esse vídeo para todo mundo, da sua família, do seu condomínio, para o seu síndico, enfim, para trabalhar nessa divulgação, não é? É isso aí. Isso aí. Show de bola. Muito Então obrigado, a gente hein? Foi uma agradece a ótima presença conversa. de vocês, foi ótimo, muito obrigada. E quanto a vocês também, muito obrigada por estarem nos assistindo. E fique sabendo que toda segunda-feira, 6 da tarde, a gente tem um episódio novo de Os Nagli, Empreendedores do Brasil. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Abraço. Valeu.